Estamos de volta com imagens de Belle Isle em Detroit. Segunda prova do fim de semana, oitava etapa do campeonato. Aí está a classificação da Fórmula Indy. Após 7 de 17 corridas, Alex Palou é o líder, 15 pontos à frente do Pato Ward. Depois de Scott Dixon, Rinus VeeKay e Simon Pagenaud, os 5 primeiros colocados, com pontuação que pode ser alcançada. Eles conseguem alcançar ainda o líder dentro de uma prova, já que são 54 pontos em jogo em cada corrida. Nesta prova, só mais 53, porque o ponto destinado a quem conquista a pole position já foi para Joseph Newgarden, da equipe Penske. Primeira pole dele, primeira pole da Penske na temporada. O Newgarden, que ontem chegou a ficar com volta de desvantagem, mas depois se recuperou e conseguiu ter aí uma boa prova. Aí a sequência da classificação do campeonato, Will Power aparecendo na segunda página depois da frustração absurda de ontem. E você vê que o Hélio Castro Neves, com uma prova disputada, tem a mesma pontuação, por exemplo, do Ryan Hunter-Reay, que correu todas as provas até aqui. Um dos destaques da prova de ontem foi o sueco Felix Rosenqvist. Veja só. Uma cacetada do Rosenqvist, que foi encaminhado ao hospital, foi liberado agora há pouco e não corre neste domingo. Na segunda prova do fim de semana, quem vai substituí-lo, curiosamente, é o Oliver Eskill, que era o titular do segundo carro da equipe McLaren, do carro de número 7, na temporada passada. O americano, que estava acompanhando os pilotos da Andretti na Indy Lights nesse fim de semana, estava já em Detroit e foi chamado para substituir o Rosenqvist. Tá tudo ok com o piloto sueco na prova deste domingo. Vamos ter dentro de instantes o comando para ligar os motores. Dentro de instantes, a ordem para ligar os motores por Doug Parks, vice-presidente executivo da General Motors, que é, de certa forma, a anfitriã da prova deste fim de semana nas ruas de Detroit. Este é o carro de Alexander Rossi, Bruno Vicari. A expectativa para a prova deste domingo, que tem o Newgarden largando na pole position. Vamos ver se termina aí esta zica da equipe Penske, que chegou a níveis estratosféricos ontem com aquilo que aconteceu com o Will Power. Nós vamos ter um novo jogo de estratégia, né? Aquela nova confusão em torno dos pneus. O Newgarden vai largar com pneus pretos, enquanto todo mundo atrás dele, Herta, VeeKay, Palou, Grosjean, Dixon, Ross, todo mundo de pneus vermelhos. E uma informação interessante sobre o Oliver Eskill. Race fans, it's time for those most famous words in Vamos com a ordem de ligar os motorsport. motores. Please welcome Executive Vice President of Global Product Development for General Motors, Doug Parks. Doug, have at it. Drivers, start your engines! Well, as we always do. O som e a fúria da Fórmula Indy dentro da sua casa, motores ligados para a segunda prova da rodada dupla de Detroit. Complemente aí, por favor, Bruno. O Oliver Eskill estava aqui em Detroit acompanhando os pilotos da Andretti, como você disse. Ele veio para cá, mas ele não veio municiado, ele não veio com o uniforme, com o macacão, capacete. Com isso, ele está correndo com o capacete, com o macacão que era do Montoya, com luvas emprestadas, botas emprestadas, fez um catadão ali para poder correr neste domingo. Muito bem, enquanto os carros vão partir para as voltas de apresentação, vamos fazer contato com o Rodrigo Matar, que não pôde estar presente conosco neste fim de semana e lá do Rio de Janeiro traz a sua primeira impressão sobre esta segunda prova nas ruas de Detroit. Alô, Matar. Alô, Jefferson, alô, Bruno, amigos e amigas da TV Cultura, boa tarde a todos. Olha, olhe de almanaque do Joseph Newgarden para ser o piloto mais rápido do treino classificatório, que foi disputado algumas horas antes da corrida, com a pista mais fresca, uma temperatura mais baixa, que favoreceu muito ao piloto da Penske ser o mais rápido, superando o Colton Herta. Temos um grid mais uma vez embaralhado. E o seu Marcus Ericsson, hein? Deve ter sido boa a ressaca da véspera, né? Foi 11º apenas do seu grupo, não vai largar de uma boa posição, o vencedor da 7ª etapa. E abre-se mais uma vez a possibilidade de termos um 8º vencedor inédito na temporada 2021 da IndyCar. Eu espero, amigos e amigas em casa, que seja uma corrida mais tranquila do que a de ontem, onde nós tivemos 2 bandeiras vermelhas, foi uma corrida longa, desgastante demais para os pilotos. O calor vai ser um fator preponderante nessa corrida.
Vamos ver como vai ser administrada a durabilidade dos pneus vermelhos nesse primeiro stint, já que a gente vê a maioria dos carros com os pneus vermelhos ao invés dos pneus pretos, que são o pneu padrão da IndyCar. Jefferson. Muito bem, tá aí o Rodrigo Matar, que também acompanha conosco. Aí câmera on board no carro do japonês Takuma Sato. Ficamos na expectativa para a apresentação do grid de largada. Para você que perdeu a prova ontem, 2 bandeiras vermelhas, uma com mais de 1 hora de duração, aquela pancadaça do Felix Rosenqvist. Todo cuidado para a retirada do piloto do carro. Ele sofreu o acidente depois que o acelerador travou. Também todo o cuidado para a reconstrução de um bloco de concreto que cedeu com a violência da batida do Rosenqvist. Foi levado ao hospital, liberado hoje pela manhã, tá tudo ok com ele, mas o Oliver Eskill, piloto americano, corre no seu lugar neste domingo. A vitória ontem foi de Marcus Ericsson, também piloto sueco, numa prova marcada por uma infelicidade absurda do australiano Will Power. Bandeira vermelha 5 voltas do final, no acidente do Romain Grosjean. Veio a interrupção de prova para garantir que o final fosse em bandeira verde, fosse com ação, com disputa, só que aí o carro do Will Power ferveu nos boxes e ele perdeu a liderança, perdeu a chance de vencer pela primeira vez no ano. Aí está o grid, Newgarden e Colton Herta na primeira fila, depois Rinus VeeKay, fez pódio ontem ao lado do líder do campeonato, Alex Palou. Romain Grosjean, muito bem mais uma vez na classificação em Detroit, larga na 5ª posição, ao lado de Scott Dixon, muito bem classificado Dixon, 6º lugar é pole para esse cara aí, fiquem atentos ao que vai aprontar o Scott Dixon. Virando a página, 4ª fila para Alexander Rossi ao lado de Conor Daly, os mullets mais velozes do mundo. Depois Graham Rahal de boa prova no sábado junto de Simon Pagenaud, também muito consistente ontem. Jones, piloto da Dale Coyne junto de Santino Ferrucci, que bateu na classificação e a equipe Rahal arrumou o carro em cerca de 1 hora, tá? Inclusive com algumas peças do carro do Graham Rahal. O Santino Ferrucci, que é o 3º piloto da equipe, correu apenas as 500 milhas de Indianápolis e faz só a prova de Detroit dessa vez. 7ª fila para Sebastian Bourdais e James Hinchcliffe, que andou bem até ser traído pela estratégia ontem. Depois Max Chilton e Pato Ward tocou o muro no classificatório, não foi bem o vice-líder do campeonato. Ryan Hunter-Reay e Jack Harvey dividem a 9ª fila do grid. Hunter-Reay, que venceu em Detroit em 2018, é um dos 8 agora ex-vencedores desta prova que vão competir neste domingo. E aí nós vamos para os últimos carros posicionados no grid de largada. São as últimas filas do grid com Takuma Sato e o Will Power. Nossa, é uma hecatombe essa 10ª fila. O olho no que eles vão aprontar lá atrás. 11ª fila com Scott McLaughlin e Marcus Ericsson. O Oliver Eskill, que teve o primeiro contato com o carro já no classificatório de hoje pela manhã com o Dalton Kellett. E nós ainda temos o Jimmy Johnson solitário na última fila para fechar o grid. Bem, estamos com sensação térmica de 27 graus na região de Detroit, temperatura de 28 graus, umidade de 67%, uma visibilidade de 16 km, índice ultravioleta alto, vento 14 km por hora. Aqui na hashtag Indy na Cultura tem muita gente torcendo por uma vitória do Grosjean, como o Ivan Luiz, Daniel Siqueira, temos a Priscila Sestari, o André Senna, o Gabs, o JB Zezinho, todo mundo acompanhando, hashtag Indy na Cultura. Vamos virar trend topic, pessoal, neste domingão que tem apenas a Fórmula Indy de corrida, além da NASCAR. Muito bem, nós temos aí a Fórmula Indy em evidência no cenário do esporte a motor neste domingo. Última volta de apresentação, veio a indicação do fiscal de largada. The Raceway at Belle Isle, o circuito de rua, a pista de corridas da Ilha Bela. É um circuito de rua montado dentro de um parque. Você observa aí um parque que fica localizado em uma ilha que pertence à cidade de Detroit, a maior do estado de Michigan. Como ontem serão 70 voltas, 164 milhas e meia de distância da prova, ou 264,6 quilômetros por hora. 25 carros no grid excepcionalmente, além dos 24 regulares, o Santino Ferrucci e a substituição, o Oliver Eskill. Piloto americano correndo no lugar do sueco Felix Rosenqvist. Este circuito que tem 3.780 metros, 14 curvas, 5 à esquerda e 9 à direita em sentido horário. Ficamos à expectativa da estratégia de pits. Se forem 2 paradas, as janelas entre as voltas 22 e 25 e 44 e 46. 3 pits, janelas nas voltas 7 a 10, 28 a 38 e 46 a 52. Mas ontem tinha gente na 3ª, 4ª volta indo para os boxes para se livrar dos pneus vermelhos, que são os pneus mais macios, e nós temos apenas 3 carros largando com pneus pretos. James Hinchcliffe, Will Power e o pole position, Joseph Newgarden. A prova pode começar já com procissão aos boxes, Bruno. Aqui no computador também diz que o Will Power vai correr de pneus da banda preta. Newgarden, Power e Hinchcliffe. E o Max Chilton também.
Como muito está bem. indicado aqui, o Max Chilton, esse era o quarto a mais. Eles estão alinhados, vamos para a largada. Vamos ter a largada na sequência, lá vem as feras da Fórmula Indy. Uma rodada dupla duríssima, extremamente exigente, não há expectativa de chuva para este domingo, mas depois de tudo que aconteceu ontem, sabe-se lá. O Pace Car vai para os boxes, lá vem eles. Grande Prêmio de Detroit, a segunda prova da rodada dupla. Atenção, é hora do show bandeira verde. Aí o que você queria, Grande Prêmio de Detroit, com um ataque de Rinos Viquet e o Dixon sendo tocado, se enroscando com o Grosjean. O enrosco de Dixon e Grosjean logo na largada ali atrás, os dois perdem posições. Rossi, Reinald, Jones, todo mundo passando pelo neozelandês que vem tinhoso. Agora tentando passar o Jones. Por dentro o Simon Pagenaud no carro amarelo tentando o ataque também, bota de lado, monta na zebra. Da mesma forma o Bourdais ali atrás e quase sai decolando o Chilton. Toque roda com roda quando todo mundo ficou espremido na freada do fim da reta. E aí vai ter a primeira bandeira amarela pelo jeito, porque daí o Max Chilton não sai apenas pelas suas próprias forças. Tem que ver se o bico do carro ficou preso embaixo. E aí ele não consegue mexer as rodas dianteiras, por isso que ele acabou acertando essa coluna de pneus. Aí está a primeira bandeira amarela logo na largada, confusão logo após a bandeira verde. O Pace Car vem para a pista pela primeira vez. Chegando o GP de Detroit na tela da Cultura. Bruno Vicária, que confusão, sobrou para o Scott Chilton, vamos conferir aí no replay. Largada limpa do Newgarden. Olha ali atrás o Rossi por dentro e aí o Grosjean acaba ficando sanduichado. Ele acabou ficando ensanduichado entre o Alexander Rossi e o Scott Dixon. O Alexander Rossi é a sorte do Dixon ali, que senão ele ia bater na mureta de concreto. Exatamente, brilhou cedo a estrela do Dixon nessa prova. Tem que ver se ele não danificou a asa dianteira também do Alexander Rossi, que pela imagem acabou aparecendo. Vamos ver agora, câmera on. Uma bela manobra do Rossi, inclusive. Em 2021 a vida voltaria ao normal, em 2021 está aí o Grosjean envolvido numa confusão sem ter nada a ver com a história. O Grosjean não tinha o que fazer, né? Absolutamente. Vamos ver aí na sequência, ali atrás, o carro do Chilton. O Bourdais por dentro, comendo pela zebra para tentar escapar. Acabou atrasando o carro de trás e o Chilton não teve o que fazer. Era o Hinchcliffe que acabou atrasando um pouco e o Chilton acabou estampando a traseira dele. Quando ele tenta sair, quando ele tenta tirar da traseira do carro do Hinchcliffe, o toque roda com roda e aí por isso ergue-se à frente do carro do Max Chilton. Pode acontecer, caro Jefferson, todo mundo queria mudar pneu agora. Vamos ver como é que vai ser essa questão da estratégia, que na corrida de ontem, todo mundo da segunda volta já tinha ido para os boxes. Olha, para quem largou de pneu macio, essa bandeira amarela é uma dádiva. E é exatamente o que vai acontecer. Todo mundo aproveita para se livrar do pneu macio, o pneu de banda vermelha, e só usar pneus de banda preta até o fim da prova. Quero ver o que vão fazer o Newgarden, o Hinchcliffe e o Will Power, que são os pilotos que largaram de pneus duros. Olha, o Newgarden e o Power estão largando de pneus duros novíssimos. O Colton Herta e o Rinos Viquet estavam de pneus macios usados, assim como o Cornor dele, o Simon Pagenaud e o Romain Grosjean. O resto todos de pneus macios novíssimos. Vamos ver, essa parte da estratégia está bem interessante. O Max Chilton conseguiu se livrar dessa asa e vai para o box. Vamos ver o replay do acidente. Montando na garupa do carro do James Hinchcliffe, o Max Chilton, e até contrariou a informação que chegou a aparecer aqui na cronometragem da IndyCar, largou de pneus macios também. O Max Chilton, foram só 3 carros mesmo que arriscaram a largada já com os pneus duros, que são os preferidos de todos neste fim de semana. Você vê o público aí em Detroit, de 6 a 9 mil pessoas esperadas em cada um dos 3 dias de evento. E parece que tem mais gente, né? Se você olhar as primeiras arquibancadas ali das curvas 1 e 2, juntando com essa, parece que até tem bastante gente. Mas estão bem separados. A expectativa era essa, inclusive não estava sendo exigido o uso da máscara em locais abertos, conforme as diretrizes do estado de Michigan. Aí Romain Grosjean nos boxes, todo mundo na verdade vem para os boxes, praticamente todo mundo, alguns poucos pilotos, a cronometragem está dizendo que ficaram na pista. Colton Herta, Palou, Rossi, vamos ver aí, vamos com o Rinos Viquet. Sato também parado. Todo mundo tirando o pneu vermelho, colocando o pneu mais duradouro. Mas olha, bem menos gente nos boxes do que parecia, inclusive pelo próprio posicionamento das equipes.
Esse aí é o Oliver Eskel substituindo o Felix Rosenqvist. Foi titular desse carro na temporada passada, uma temporada de altos e baixos, mas a McLaren também não teve lá tanta paciência assim com ele. É um piloto que tem muito potencial, é um piloto bastante promissor. Temos que destacar o trabalho da equipe na reconstrução desse carro depois da pancadona de ontem. E o Max Chilton aí trocando o bico do carro, voltando. Bem, por estarmos com safety car, a gente não precisa ter aquelas paradas no limite, né? Então todo mundo trocando o pneu tranquilo, sem pressa, você tá vendo aí. Tim Cindric, que é o estrategista do Newgarden, líder da prova. O Newgarden segue na pista, pneus novíssimos, pouco usados, 2 voltas apenas de pneu e 24 carros na pista por enquanto. Muito bem, vamos ver aí a questão do Max Chilton. Se ele retorna à prova normalmente, ele já havia enfrentado problemas ontem. Primeiro incidente, primeira confusão logo na largada. Portanto, o Newgarden é o líder, Colton Herta, Alex Palou, Alexander Rossi, Graham Rahal, Ed Jones, Scott Dixon. Os 7 primeiros colocados, pilotos que não foram para os boxes. Aqui o Rinus VeeKay está aparecendo em 8º, mas no realinhamento ele vai ficar mais para trás. O Rinus VeeKay foi um dos pilotos que foi para os boxes. Temos aí o VeeKay, o Grosjean, Jack Harvey, Oliver Eskel, Takuma Sato, Sebastian Bourdais e o Marcus Ericsson. Então, portanto, são 7 pilotos apenas que fizeram a sua primeira parada. Destaque para o Ed Jones, largou em 11º, ocupa a 6ª posição, assim como o Graham Rahal largou em 9º, está em 5º. Tem sido um problema da equipe Rahal nesse ano conseguir boas posições de largada. Eles pecam na classificação e sempre chegam muito bem posicionados com seus carros em corrida. E o Rahal já aparecendo aí para a relargada na 5ª colocação, piloto que venceu em 2017 as 2 provas, o único a vencer as 2 no mesmo fim de semana em Detroit, desde que foi adotado esse formato de rodada dupla lá em 2013. Então tá bem na foto o Graham Rahal, e aí seria um recorde histórico da Fórmula Indy. Nós termos aí 8 vencedores diferentes nas 8 primeiras corridas. E o Chilton acabou levando uma volta de desvantagem já para o pelotão por conta da parada extra que ele acabou fazendo do toque no muro. Ficamos na expectativa da relargada. Joseph Newgarden e Colton Herta, eles que protagonizaram um duelo em pista de rua lá em St. Petersburg, que foi o primeiro circuito de rua da temporada. Teríamos ainda a prova de Toronto, acabou cancelada em função das implicações da pandemia. Não tem esporte a motor internacional na pandemia no Canadá esse ano. GP de Fórmula 1 cancelado em Montreal, passagem da categorias como a IMSA e a NASCAR por Mosport também acabaram suspensas, e da mesma forma a Fórmula Indy em Toronto. Nós vamos ter ainda como circuito de rua o estreante GP de Nashville, que vai marcar a volta do Brasil à pista com Hélio Castro Neves no fim de semana do Dia dos Pais, dia 8 de agosto, e também a última etapa do campeonato, o GP de Long Beach, que tradicionalmente acontece em abril e foi remanejado já no início do ano para ser a prova de encerramento no finalzinho de setembro, para que a prova pudesse ser realizada, tivesse público na arquibancada, etc. Vai pintar a relargada, vai recomeçar a prova. Vamos com o reinício de corrida em Detroit. Joseph Newgarden ditando o ritmo do pelotão, Colton Herta, depois Alex Palou, o ataque da geração Z para cima do experiente Newgarden, que tenta a primeira vitória da temporada. Aí está, bandeira verde relargada. Recomeça a prova em Detroit, Newgarden mantém a ponta, ninguém ataca, exceto ali atrás o Pato Ward, que deu um passadão em cima do Pagenaud. Pagenaud estava falando ao telefone, Pato Ward botou por dentro e foi-se embora. Começo de prova agressivo do mexicano, que foi ao pódio ontem, enquanto o Rahal força para cima do Rossi, já se acharam em St. Petersburg. Olha o filme aí se repetindo, Will Power atacando ali no meio, e Jimmy Johnson parte para cima desse temido, tentando atacar o Dalton Kellett, mas sendo agora pressionado pelo Rinus VeeKay. Belíssima relargada do Joseph Newgarden, ele que está querendo salvar a honra da Penske e da Chevrolet em Detroit. Detroit é a casa da Chevrolet. Deu o pulo certo na largada, já está 1 segundo, 0,6 na frente do Colton Herta, que está sofrendo com o Palou, 4 décimos atrás dele. Você está vendo aí a disputa do Jimmy Johnson. Vamos dar carona aí com o Jimmy Johnson sendo atacado pelo Rinus VeeKay. Opa! Tá bastante trabalho ali.
Impressão que deu uma atravessada no momento de freada aí o JJ. É a mesma coisa que aconteceu com o Simon Pagenaud na hora que o Pato Ward foi pra cima dele, a frente ficou instável e ele acabou errando a entrada da curva e deu espaço pro Pato Ward. Olha a vantagem que o Newgarden já abriu. É a história dos pneus macios, eles andam muito bem, eles rendem muito no começo da sua vida útil, mas daqui a pouco simplesmente se esfarelam. Apesar de que não, espera aí, correção, o Newgarden tá com pneu duro. Então o Newgarden tá justamente subvertendo a lógica. E o Herta tá com ou pneu... é o contrário, é o Herta que é o segundo colocado e todos os outros com pneus macios é que já estão sofrendo uma certa queda de rendimento. O Herta tá com pneus macios usados já. Pneus usados na corrida anterior durante o fim de semana. Então isso pode estar comprometendo o desempenho dele e segurando todo mundo que está atrás dele. 1:20.1 para Newgarden e 1:22.1 para Colton Herta, o segundo colocado. Vamos na carona com o mexicano Pato Ward. Sendo observado aí pelo presidente da equipe McLaren, o Taylor Kill. P10. The name of the game here is to go as long as we can on these reds while maintaining the lap time, just like we talked about in the morning. So do the best you can here, dude. Be very vocal as these tires start to go away. Let us know. Let us know what's going on. Mas tá desejando boa sorte aí. Acho que essa câmera do Askew, né? É do Pato Ward. Pato Ward. Na última volta, o Newgarden tinha aberto 2 segundos em relação ao Colton Herta, mas essa passagem de agora ele ainda segue sendo mais veloz. Ele foi 10º mais veloz que o Colton Herta. O Newgarden, o Power, o Hinchcliffe, VK, Sato, Grosjean, Bourdais, Ericsson e Jack Harvey, além do Askew e do Chilton, estão com pneus duros. Você vê aí o Colton Herta, segundo colocado, vai mantendo 7 décimos de vantagem com relação ao Alex Palou. E 2,5 segundos já de desvantagem para o Joseph Newgarden, que vai se aproveitando os pneus duros, dando uma melhor resposta ao longo de todo o fim de semana. 7 voltas completadas, mas nós tivemos aí 4 voltas em bandeira amarela, então isso pode ter ajudado a postergar um pouco o primeiro pit stop da turma de pneus vermelhos. Ou eles vão tentar aguentar no osso, eles vão tentar aguentar do jeito que dá, para não ter que parar assim tão cedo. Aí está o carro do Santino Ferrucci, que deu um trabalho danado. Já tinha dado um trabalhão para a equipe lá em Indianápolis, batendo na quinta-feira, na sexta, o carro estava prontinho para ele se preparar para a classificação. E aqui em Detroit ele bateu no classificatório que começou às 10 horas da manhã no horário de Brasília. A largada foi às 13h40. A equipe teve essas mais ou menos 2 horas para trabalhar no carro, apresentar para os fiscais da Indy e colocá-lo em condições de disputar a prova. Gosta de um problema também o Santino Ferrucci, né? Vamos acompanhar, talvez eles vão mostrar a pancada dele aí na classificação. Foi uma pancada seca, direto no muro de concreto. Além de ter deixado ele bem atordoado, danificou toda a parte esquerda do carro, as 2 suspensões, essa parte da lateral que ficam os radiadores, o sistema de arrefecimento, foi tudo para o espaço. E você vê que essa parte traseira está com uma carenagem azul, que é a cor utilizada aí pelo Takuma Sato e pelo Graham Rahal. Eles usaram peças dos outros carros e colaram os adesivos dos patrocinadores do Ferrucci. Foi a forma que a Rahal encontrou aí para conseguir colocar esse carro na pista. Automobilismo raiz, como a gente gosta, né? O Newgarden faz uma volta em 1:18.5, os pilotos da frente já começando a baixar da casa de 1 minuto e 19. Vamos ver aí imagens recuperadas de Indianápolis, a batida que o Ferrucci deu. Aliás, tem um vídeo em formato selfie que acabou se tornando notório, né? Tem uma pessoa nas tribunas ali da curva 2 mostrando, olha que legal, eu tô aqui, os carros passando e de repente o Ferrucci dá aquela estampada no muro lá embaixo, atrapalha completamente o vídeo do cara. Ele realmente ficou puxando a perna um bom tempo no último mês de maio, depois dessa batida forte na curva 2. Ele não vai querer ver um muro de concreto na frente por um bom tempo, viu? Depois dessas 2 últimas provas. O Santino Ferrucci, que não tem contrato para disputar toda a temporada, vem fazendo provas da Xfinity Series, a segunda divisão da NASCAR, e apareceu aí, foi anunciado durante a semana como piloto, terceiro piloto da Rahal para esta prova em Detroit. Aí Newgarden, tem muitos fãs do Brasil, o Joseph Newgarden, e está tentando tirar a nhaca da equipe Penske, e dele também. É um dos pilotos que venceu
algumas das últimas provas lá do ano passado. Aliás, nós temos 8 vencedores diferentes nas últimas 8 provas, porque foram 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras desse ano, e ainda o Joseph Newgarden vencendo a última prova do ano passado em St. Petersburg. Então, já é uma sequência de 8 corridas consecutivas com 8 pilotos diferentes de 6 equipes diferentes do primeiro lugar. Uma formação interessante. Os pilotos eles têm 150 segundos de ativação do push to pass, e dos 10 primeiros, apenas o Collor dele usou 2 segundos apenas. Ninguém usou o botão de ultrapassagem até o momento. Começo de prova bem mais conservador do que ontem, quando teve aquela procissão muito cedo aos boxes. Aí o Rinus VeeKay partindo para cima do Dalton Kellett. O VeeKay, que já fez pit stop, já se livrou dos pneus vermelhos, deve utilizar pneus pretos, pneus duros, até o final da prova. Essa briga aí vale a 16ª colocação. O Jimmie Johnson, que estava na briga com o Dalton... Uma coisinha ali, viu? Quase que o VeeKay levou uma lasca do carro do Dalton Kellett com ele. Pareceu que eles passaram em cima de alguma coisa, ou saiu alguma coisa do carro dos dois, saiu voando ali no momento da ultrapassagem. Tem piloto no box. Connor Daly fazendo uma parada bastante prematura, não aproveitou aquela bandeira amarela e vem agora para se livrar aí dos pneus vermelhos e usar os pneus pretos. O homem dos mullets, Connor Daly. A gente estava vendo o Rinus VeeKay com o Jimmie Johnson, com o Rinus VeeKay com o Dalton Kellett, e o Jimmie Johnson algumas voltas antes estava naquela mesma briga. Eu fiquei curioso se o Johnson havia conseguido a ultrapassagem. Não, ele perdeu o terreno na verdade. Aparece agora em 23º. Ele que deu um salto de 1 segundo no seu melhor tempo de classificação do treino classificatório do sábado para o treino classificatório que definiu o grid da corrida de domingo. Era um qualify para cada prova. E o Will Power, que largou da 20ª posição, já está na 12ª. Ele que tá brabo, tá com a faca entre os dentes. Ontem, né, a gente acabou encerrando a transmissão bem na hora que ele ia dar a entrevista, e ele soltou os cachorros na transmissão, na categoria, né? Ele reclamou da direção de prova, né? Porque o carro dele estava muito quente, estava muito calor, e ele teve que esperar o último carro entrar no box para poder colocar o sistema de refrigeração dentro do carro, e isso acabou fritando a ECU, a central eletrônica do seu carro. Por isso o carro não ligou. Ele não questionou a bandeira vermelha, né? Pelo acidente do VeeKay, que levou aquela paralisação, aos carros alinharem em fila nos boxes. Ele questionou exatamente a demora para a autorização de que o mecânico fosse até o carro para tentar refrigerar o equipamento e evitar esse superaquecimento. A gente via que o mecânico estava ali louco para chegar no carro, e o fiscal da IndyCar fazendo sinal para que ele não se aproximasse. E o calor hoje tá forte igual. Nós estamos coisa de 30 graus, temperatura ambiente. Dentro do carro deve estar uns 50 graus, ainda mais com esse aero screen. Então esse é um outro ponto que eles também têm que cuidar. Além da alta degradação de pneus, que nessa pista já é muita, com o calor ela aumenta. E o Newgarden já abre incríveis quase 6 segundos para o Colton Herta. Que estratégia boa ele adotou de ser o primeiro a largar com os pneus duros, né? Logo na classificação já tirou esse coelho da cartola, e isso pode ser vital para o resultado final dele. E agora o Joseph Newgarden fazendo uma estratégia de acelerar tudo que pode para se aproveitar, enquanto ele tem pneus duros e novos em cima da turma que está se virando com os macios logo atrás. Agora, com 12 voltas, eu estou curioso para saber se esse pessoal dos macios vai tentar fazer o que fez o Will Power ontem, de segurar até por volta do 22º giro, e aí sim fazer a sua primeira parada para não ter que ir 3 vezes aos boxes. É o que está dando a impressão. Enquanto o Dixon vai para cima do Ed Jones, que parte para cima do Rossi. Rossi já foi superado pelo Graham Rahal. Olho no Graham Rahal, 5º colocado ontem. E vamos com o Dixon. O Rossi está segurando a turma. Segundo as informações da transmissão, ele está com problema no bico, o bico dele está variado, ele está num ritmo menor. 12 voltas completadas de um total de 70. Dixon coloca por dentro, vem para fazer a ultrapassagem ali atrás em cima do Ed Jones. A imagem cortou para on-board o Alexander Rossi, mas o Dixon completa a ultrapassagem, vai para a 6ª colocação, recupera terreno Scott Dixon. Tá bem nítido que o bico na parte esquerda do carro tá caindo, tá meio que pendurado ali, raspando no asfalto. É verdade, o Alexander Rossi vai tentando se segurar para não precisar fazer uma parada extra, especialmente para a substituição desse bico, mas o calvário de Alexander Rossi continua. O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo Matar? A fase não é muito boa não, né? Quando a fase não é boa mesmo, e foi exatamente por conta daquele enrosco da largada, né? Aquele entreveiro entre ele, o Romain Grosjean e o Scott Dixon, que o persegue nesse momento da corrida. Então, todo o prejuízo para o Alexander Rossi.
definitivamente não faz o melhor dos campeonatos na temporada 2021, Jefferson. 13 voltas completadas, o Rossi agora sofrendo a pressão do Scott Dixon e você vê que o Graham Rahal abriu, o Rossi passou, já são 4 segundos de diferença. O Rossi está limitando o ritmo desse pelotão aí, especialmente do Scott Dixon, mas já tem uma turma ali atrás de Jones, Ferrucci e Pato Ward que pode chegar nele e também acabar limitada pelo desempenho do Alexander Rossi. Ele tá andando cerca de 4 décimos mais lento que os carros de trás e tá segurando. Dixon travando o pneu, tenta colocar de lado, se mantém na frente Alexander Rossi, sustenta a 5ª colocação. É uma pena, essa fase tão ruim, tão complicada do Alexander Rossi, é porque ele é um dos grandes pilotos da categoria. Ele é piloto para disputar título, não para estar sofrendo e comendo o pão que o diabo amassou, como tem acontecido há praticamente 2 anos. Ganhou em Indianápolis, depois daquilo nunca mais desabrochou. Enquanto isso, Joseph Newgarden faz a melhor volta da prova em 1 minuto 17:33:08. Toca o terror lá na frente, Joseph Newgarden abre tudo que pode com relação ao restante do pelotão. Colton Herta, segundo colocado, Alex Palou, o terceiro, e o Rossi aí segura, faz das tripas coração para segurar o Scott Dixon. Já são 7 segundos de vantagem do Rahal para o Alexander Rossi. O Rossi vai interferir na estratégia de muita gente. Agora o Dixon, ultrapassagem de caderneta, bota de lado, da mesma forma Ferrucci ali atrás. Com o carro todo remendado, o Ferrucci vem fazendo uma bela prova, já supera também o Ed Jones. Segundo informação do rádio, o Rossi deve parar nas próximas 3 ou 4 voltas e a equipe falando, segura aí, aguenta quando você consegue. Ali atrás Takuma Sato de lado, tocou no carro do VK, trouxe por dentro, o VK se mantém na frente. VK, Sato e Grosjean. É praticamente um convento essa briga entre os 3. Tá muito interessante essa briga na meiuca lá. Segura a emoção, Jefferson, que o Pagenaud também tá aí. Olha o Takuma Sato, o toque com o Romain Grosjean, lado a lado Sato. Agora foi com o Hattori Ranzo pra cima do Romain Grosjean. Aqui não, francês. Menos de 10 segundos separando o 5º do 15º colocado. E isso resulta em disputas e imagens maravilhosas que tá acompanhando a gente aqui na TV Cultura. Tem o prazer de ver nesse domingão ensolarado de outono. Vamos com ele, o japonês Takuma Sato brigando ali no meio do pelotão, enquanto o Will Power também vai combatendo, trazendo com ele o Scott McLaughlin, que teve um fim de semana muito complicado até aqui. Ryan Hunter-Reay também teve uma série de problemas ontem, e o Rinus VeeKay vai se aproveitando aí do melhor desempenho do seu carro, com pneus duros, para colocar pressão na turma ali de trás também. Ferrucci agora para cima do Rossi, bota por dentro e faz a ultrapassagem. O Frankenstein de Santino Ferrucci está andando muito bem, obrigado. E o Rossi, olha, uma pena, todo mundo passando por ele. Agora Pato Ward também deixou ele na saudade. Os caras passam por ele, tchau e um abraço. Ele cansou. Não é fácil se andar em Detroit, uma pista com 14 curvas, muitas ondulações, muitas trocas de marcha, ainda mais com um carro sem direção hidráulica, sem bico, tá parecendo um caminhão. O carro do Alexander Rossi. E olha o Hunter-Reay tentando passar o Ed Jones sendo a bigorna do fim de semana. Imagina o Hunter-Reay. O toque. Opa, olha o toque ali atrás com o Marcus Ericsson. Escorregou, lambeu o muro, vamos ver se isso traz algum tipo de dano no carro dele. O vencedor do sábado, Marcus Ericsson, o Bernardo Berst, que cobre a Fórmula Indy lá no Rio Grande do Sul, estava indignado que o Ericsson, segundo ele, o Ericsson não fez nada para vencer a corrida. Largou em 15º, parou na hora certa, veio a bandeira vermelha, favoreceu ele, o Will Power teve o problema e agora ele tomou uma bela de uma esfregada no muro depois do toque com o Rinus VeeKay, que seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Bem, para você vencer, você tem que estar no lugar certo e na hora certa, né? Então ele fez algo, sim, estava lá pronto para vencer. Lembra uma história do John Andretti na primeira prova da Fórmula Indy na Austrália. Essa história, olha aí, problemas com o VeeKay, hein? Não passou impune aquele toque do Ericsson com o VeeKay veio com cara de pneu furado aí para os boxes. Ou suspensão avariada, vamos prestar atenção. Tranquilo, trocou o pneu e foi embora. 7.7, boa parada. As paradas na Fórmula Indy que tem exatamente esse tempo médio aí na casa de 7 segundos e meio. São 7 mecânicos envolvidos no pit stop. Hinchcliffe para cima do Takuma Sato. Será que o Takuma é a pessoa mais indicada para o Hinchcliffe tentar uma reabilitação? Ele está sendo superado porque ele tem pneus duros, mas são pneus já desgastados. Enquanto que o Takuma parou no começo da prova, da mesma forma o Grosjean, colocando pneus duros novos. Curioso que o Grosjean colocou pneus novos, o Grosjean colocou pneus usados. Assim como o Sebastian Bourdais e o Jack Harvey. O Grosjean colocou pneus usados e o Takuma colocou pneus novos. Exatamente.
Por isso ele tá conseguindo dar uma fugidinha, né? Além do velho estilo Takuma Sato de ser e de pilotar. 12 segundos de vantagem desse aí, Joseph Newgarden, com relação ao Colton Herta, que é o segundo colocado. Newgarden é extremamente consistente, seus tempos de volta não estão aumentando. A última volta dele foi 1:17.9, a melhor volta 1:17.3, já algumas voltas atrás. E aí tá a turma no pit stop, Alexander Rossi e Hunter Ray, se eu não me engano, ou Pagenaud. Não, é exatamente o carro do Hunter Ray ali atrás. Eles vão para fazer a troca do bico também. Pessoal já com o outro bico do carro do Rossi preparado para fazer a substituição. Hunter Ray voltou à pista e aí sempre se perde muito tempo numa troca como levinho, essa. Mas ele é pesadinho, viu? Volta a pista Alexander Rossi, aí o Will Power parte para cima do Ed Jones. Teve gente que falou ontem que a pintura do carro do Ed Jones parece estacionamento de supermercado. Faz sentido, né? Bombada, né, também falaram. Que coisa, o carro estacionamento de Ed Jones. Piloto da equipe da Yukon, companheiro do Romain Grosjean. E muito pressionado pelo Will Power, que tenta a todo custo uma redenção que parece nunca vir. O engraçado é que o Will Power começou o campeonato até dando mostras de que o campeonato consciente, ele andou bem lá na prova do Alabama, chegou em segundo lugar, ok? Já na segunda prova cometeu um erro na classificação em St. Petersburg e aí os problemas começaram a se suceder de forma incrível com ele. Tirando o azar de ontem, ele vem tendo um ótimo fim de semana, porque só hoje ele evoluiu 10 posições até o momento, 11 agora que o Ed Jones foi para os boxes. Vai para a nona colocação Will Power, um trenzinho da Penske, oitavo Pagenaud, nono Power e décimo o Scott McLaughlin. Depois Takuma Sato, James Hinchcliffe e Romain Grosjean naquela turma, enquanto o Ed Jones vai para a sua parada. E aqui o Takuma parte para cima do novato Scott McLaughlin, tenta colocar por dentro. Não se aproximou o suficiente, McLaughlin se mantém na frente do japonês Takuma Sato. O Oliver Askew está se virando do jeito que dá ali atrás, aquele carro da McLaren que fechava a imagem, enquanto nós vamos na caçada com o japonês. Passeio pelas ruas da Ilha Bela em Detroit com o japonês Takuma Sato, que continua com o James Hinchcliffe no seu encalço. 19 voltas completadas e realmente tivemos um cenário bem diferente daquele de ontem. Todo mundo que largou com o pneu macio, ficando na pista tudo que pôde para chegar aí perto da volta número 22 e conseguir fazer um pit stop dentro da janela para uma estratégia de 2 paradas. Aí está o Oliver Askew, o piloto da McLaren, retorna à pista. A corrida está bastante disputada. Quem está destoando mesmo é o Newgarden. Ele está rendendo tão bem que até o momento ele não usou nada do seu custo pés. Ou seja, além dele estar sobrando, ele está aguardando a potência extra para o fim da prova. Eu acho que ele só perde a corrida se o carro dele desligar, que nem aconteceu ontem com o Will Power, viu? Tudo bem, mas é exatamente o que acontece. Essas coisas que a gente nem imagina que podem acontecer, têm acontecido na Fórmula Indy. E não tem sido poucas vezes, Bruno. Pois é. Você tá de carona aí com o Takuma Sato, você vê, você que tá em casa, o trabalho braçal do piloto, você vê como balança um circuito de rua. E ao contrário dos autódromos tradicionais, é o mesmo asfalto o tempo todo, não tem como reformar. E você vê o Scott Dixon nos boxes, né? Dixon nos boxes, volta 20 de um total de 70. Enquanto Dalton Kellett aí com problemas na saída de box. Não teremos problemas de bandeira amarela neste momento, eu acredito. Mas olha só como o Dixon tirou uma fina carro. Aí está Simon Pagenaud também fazendo a sua parada. Volta 20, todo mundo procurando os boxes. Santino Ferrucci passou por ali também. O que aconteceu com o Dalton Kellett, hein? Soltou ali, ó, a rosca da roda, talvez. Girando ali a rosca do cubo mágico de um dos pneus. Dá toda a cara de que foi algum problema aí gerado no seu pit stop.
Só que aí ele fica parado ali, impávido, ninguém chega perto. E o líder nos boxes. O líder está nos boxes, já quem sabe na expectativa de que aquilo gere uma bandeira amarela. Aí está Joseph Newgarden. Vamos ver se ele se mantém nos pneus duros ou vai para os macios. Segue com os duros. Box também para Colton Herta, Alex Palou, Graham Rahal, os 4 primeiros colocados ao mesmo tempo nos boxes. Pato Ward, que era o 5º colocado nos boxes. Will Power vai ser o líder da prova. Que momento! E agora os outros pilotos não precisam mais se preocupar em ter que usar um composto de cada. Porém, o Newgarden vai ter que parar para colocar esse pneu de banda vermelha com mais macio. Olha só. O caos dos boxes. Hinchcliffe teve que esperar o mecânico da Foyt tirar o pneu. Voltou lado a lado com Sebastian Bourdais. E assim, jogo de estratégias interessante nesse momento, Carlos Jefferson. É, as estratégias se cruzando como vem sendo praxe da Fórmula Indy recentemente. Bourdais saiu na frente, continua ali aquele carro do Dalton Kellogg. A Indy não tem muita conversa não, né? Deixa o carro do cara ali, sinaliza, ok, beleza, passa pelo lado, vamos nessa. Também não vejo necessidade dessa bandeira amarela. Olha, o Newgarden voltou com 14 segundos, ponto 4 de vantagem para o Colton Herta. O Newgarden ainda voltou na frente, o Will Power é o 2º colocado nesse momento, ele que ainda não parou. O Newgarden manteve os pneus de banda preta, porque todo mundo que estava com pneu de banda vermelha aproveitou para se livrar desse composto e vai para os pneus duros. Tá aí, com tranquilidade, inclusive, olha só, os mecânicos do carro do Romain Grosjean auxiliando aos fiscais da Fórmula Indy para a retirada do carro do Dalton Kellogg. Que beleza. Legal, a gente vê isso em automobilismo de alto nível. O que pode acontecer... Bem que tem vaga sobrando para frente, né? Mas pode até atrapalhar a saída do Grosjean caso ele seja uma das últimas vagas ali do pit stop. Não, sem dúvida, mas mesmo assim, acho interessante, acho louvável que a gente veja o envolvimento do pessoal de uma determinada equipe Até mesmo no caso do Ask, né? Pediu um macacão para um, luva para outro, aí vem a equipe do Ferrucci, pega a capa de motor de um, de outro, e assim vamos todos nos ajudando. Este é o líder da prova, o americano bicampeão Joseph Newgarden. Jefferson, o Ericsson lambeu o muro e está na 6ª posição, meu amigo. Olha o Marcus Ericsson. Será que teremos um novo bordão aqui? Segura o sueco, segura o escandinavo. Ele é o piloto dos que mais evoluiu durante a corrida. Ele largou na 22ª posição. Melhor que ele, só o Will Power, que largou em 20º, está em segundo. Marcus Ericsson, que tem como engenheiro Bradley Goldberg, que é uma espécie de santo expedito da Fórmula Indy, porque ele também era o engenheiro do carro do Charlie Kimball, em sua única vitória na categoria, que foi em Mid-Ohio 2013, também pela equipe Chip Ganassi. Esteve alguns anos no programa da Chip Ganassi com os Ford GT e voltou à Fórmula Indy agora acompanhando Marcus Ericsson. Comemorou, claro, com o piloto sueco, a vitória conquistada na prova de ontem. Uma prova que teve 222 ultrapassagens na pista, sem contar mudanças de posição dentro dos boxes. Se a corrida acabasse agora, o Alex Palou continuaria na liderança com 293 pontos contra 267 de Pato Ward, 26 a menos. Newgarden com a vitória subiria para terceiro com 258, um a mais que ele, Scott Dixon. Qual é a diferença do Palou para o Newgarden nesse momento? O Palou para o Newgarden, 35 pontos. Muito bem, com 54 pontos em jogo em cada corrida, então veja a importância
deste resultado que vai conquistando o Joseph Newgarden. Aí está o Will Power, segundo colocado, 25 voltas. Janela para a primeira parada é geralmente até a volta de número 26. Não quer saber de pit stop. O Will Power vai numa ótima segunda colocação para deleite do nosso comentarista da Fórmula E, Fábio Seixas, que apostou todas as suas fichas na reabilitação de Will Power nesse fim de semana. Fábio que vai estar conosco junto com o de Marco de Vargas no próximo fim de semana, dias 19 e 20, com a rodada dupla em Puebla, no México, da Fórmula E. E o Will Power é o único piloto do grid que ainda não fez pit stop, está fazendo um trabalho heróico na administração desses pneus, que se você for ver pelas manchas, os pneus eles já estão bem desgastados. E a gente está vendo as cenas dele de ontem. As ultrapassagens. No momento que o Grosjean vai para o muro, bandeira vermelha no final, porque a Indy tem essa filosofia de colocar a bandeira vermelha para garantir, se o incidente for muito ao fim da prova, para garantir que a chegada seja em bandeira verde. E o episódio do Power aí, que o carro dele não ligou, ele estava na liderança, tinha tudo para vencer a prova e não conseguiu nem terminar. Que situação do Will Power, que ainda não venceu nesta temporada, vem enfrentando uma série de problemas nos últimos anos, mas tem contrato renovado com a equipe Penske até 2023. Ele que liderou o único treino livre do fim de semana na sexta-feira, então tem um bom acerto para essa prova de Detroit. A Penske, pelo jeito, se encontrando neste domingo, depois de uma série de problemas ontem. Ontem o Newgarden também tinha uma prova bastante promissora, mas teve aquele problema no box, que a roda se soltou uma volta após o seu primeiro pit stop. É um problema incomum, né, para uma equipe como a Penske, né, que preza pela excelência. Mas que, curiosamente, tem sido cada vez mais comum nas últimas provas. Impressionante o altíssimo índice de problemas nos pits que nós temos presenciado nas últimas provas da Fórmula Indy. É curioso, né, ter visto em Indianápolis 3 pilotos diferentes terem problemas nos pitstops, né? Foi o Stephen Wilson, a Simona de Silvestre e o Ryan Hunter-Reay, né? Coisas que não costumam acontecer com frequência. Ontem tivemos o problema do Newgarden, que a roda escapou, o problema do Power, que está aí tentando tirar a vantagem. O Will Power, que acabou de cravar a marca de 1:17.0.1, ele tirou 3 décimos do Joseph Newgarden, diferença dos dois, na casa de 3.7. Se aproxima, tem o carro mais leve também a essa altura dos acontecimentos, o australiano Will Power. Última passagem, 1:16.6 para o Power, 1:16.5 para o Colton Herta, que é o terceiro, 1:17.3 para o líder Joseph Newgarden. Aí vem Takuma Sato sendo pressionado pelo Alex Palou. O Takuma que parou naquela amarela lá no comecinho da prova, enquanto que o Alex Palou fez o seu primeiro pit stop a poucas voltas. E o Palou está quase 4 décimos mais rápido que o Takuma Sato na última volta. O Takuma tem o carro mais leve nesse momento, mas o Palou tem pneus em melhor estado de conservação. Parte para cima, Takuma Sato, dessa vez não em modo ataque, se bem que até quando ele se defende, ele de alguma forma consegue atacar. Vamos curtir. Carros da Ganassi, quinto, sexto e nono com o Dixon. Quinta posição para o Palou, sexto Ericsson e nono o Scott Dixon, além do Jimmy Johnson, que vai mais para trás, vai na 21ª colocação. E foi clara a ordem da Reihal para o Sato fazer o mesmo que está fazendo o Will Power, ir para os boxes com 27 voltas completadas. Vamos acompanhar esse pit stop do Power para ver se vai dar tudo certo. Pneus trocados, carro abastecido, galho de arruda substituído, volta à pista do Power. Agora o Sato. Colocou um pouquinho de asa dianteira. Chega um momento de parada agora para aqueles pilotos que entraram na bandeira amarela da largada. Aquela do Max Chilton. Exatamente. Agora todos os pilotos que estão na pista pararam pelo menos uma vez nos boxes. O último era o Will Power, que já está de volta aí sendo pressionado pelo Pato Ward. Fórmula Indy em 2021. Aqui tem Brasil na pista. Das quadras aos tatames, dos campos às pistas. Vladir Lemos e seu time de comentaristas têm as notícias mais quentes do mundo esportivo no Revista do Esporte. Amanhã, 8:30 da noite. E aqui a perseguição do Pato Ward, bota de lado e deixa o Will Power na saudade. Tchau e bem-são, Will Power. Lá vem o Pato, faz a ultrapassagem e assume o 8º lugar. O Pato vem
fim de semana discreto, mas bastante consistente. Vai tentando evoluir para ver se ele consegue descontar um pouquinho da diferença de pontos para Alex Palou, que está conseguindo reverter um fim de semana que começou ruim, com um acidente, punição, e agora é o terceiro colocado. No rádio estão dizendo que a prioridade é o consumo de combustível neste momento. Esse é o rádio do Will Power, né? Me pareceu o rádio para o Will Pato Power. Ward. Ah, para o Pato Ward, perfeito. Muito bem, Pato Ward, que é o 8º colocado da prova nesse momento. O último pit stop dele foi às 7 voltas, a volta número 21, então ele está naquela janela mais tradicional. Aí está Jack Harvey, da Meyer Shank Racing. Com a vitória da Meyer Shank em Indianápolis, apenas 2 equipes não venceram, ou esse ano ou no ano passado, que são a AJ Foyt, que não vence desde 2013 com Takuma Sato, e a Dale Coyne, que não vence desde 2018 com esse carro amarelo do Ed Jones, na época pilotado pelo Sebastian Bourdais. A pneu Grosjean tenta aproveitar o embalo, fecha a porta Jack Harvey. E o Bourdais tá ali atrás. O Ed Jones deve saber algo que a gente não sabe, porque ele é o único piloto que está na pista com pneu macio. Todos os outros estão com pneus mais duros. Ou faltou pneus, né? Porque você tem um limite que é dado a cada piloto. Chega no fim de semana, a Firestone distribui, ó, beleza, você tem tantos jogos disso, você tem tantos jogos daquilo, e o Harvey ficou Jack Harvey depois da disputa acirrada, valendo posição na sua volta dos boxes. Pneu furado, provavelmente, que imprudência dele de voltar para a pista ali, cruzando na frente dos outros carros. Tudo bem que a posição dele também não era das mais agradáveis, né? Mas deu um susto. Será que podemos ter bandeira amarela? Muito bem, olha, acho difícil. Ele vai tentando levar o carro aos boxes. Se não tivermos um detrito muito grande aí na pista, acho que segue o baile. Opa, Marcus Ericsson nos boxes, hein? Será que aconteceu alguma coisa com o piloto sueco? Não, já estava na hora da parada mesmo, Bruno. Ele havia parado naquela bandeira amarela do começo da corrida, estava na hora do pit do Ericsson. Torcida organizada, Marcus Ericsson. Tem alguns perfis aí no Twitter, Romain Grosjean, Simon Pagenaud da Depressão, Elinho, não sei o que. Eu quero ver surgir um do Marcus Ericsson. Fica a aposta, fica o desafio para a tarde de hoje, se até o fim da corrida surge um perfil homenageando o Marcus Ericsson, interagindo conosco na hashtag Indinacultura. Converse com a gente. Na hashtag Indinacultura, o Adalto Pereira pergunta qual é o tempo final da parada de box. Tem a turma do IndyCar da Depressão, Leonil Damascena aprovando nossa transmissão. Temos o Gino Viana, o André Senna, o Gianluca Rodrigo do Contra, o Aleco Coelho, Pedro Simões, Roberto Stefani, todo mundo falando que o Galho de Arruda foi devidamente substituído, cara, o Jefferson. Vamos na carona com Joseph Newgarden, enquanto o Jack Harvey volta para os boxes para fazer aí a sua troca de pneus. Completando a informação dos jogos de pneus, são para este fim de semana 8 jogos de pneus duros e 5 de pneus macios, e as equipes administram da forma como acharem melhor ao longo do fim de semana. E o toque do Jack Harvey foi com o Romain Grosjean, viu, Jefferson? Por enquanto, o Grosjean também não teve muitos danos no circuitamento. Você conferiu ali os 5 primeiros colocados: Joseph Newgarden, Colton Herta, Alex Palou, Graham Rahal e Scott Dixon. O Takuma Sato, que estava no meio desse bolo, fez a sua parada. E o Will Power, que por enquanto, olha, vai se pagando muito bem a estratégia dele. Porque ele, em tese, só tem mais uma parada, como em princípio todos os outros. E ele está na 7ª colocação. Para quem largou em 20º, uau! Uma bela corrida até aqui do australiano. Na hashtag Indinacultura, o Pedro Simões fala assim: fala, Jefferson, em sua opinião, o que falta para o McLaughlin ser o mesmo cara que foi na V8 Supercars australiana agora na Indy? Falta tempo. Tem que deixar o cara se adaptar. Tá na primeira temporada, apenas a 9ª corrida dele na carreira. Eu acho que ele chega lá com um pouco mais de quilometragem. Ele chega onde a Penske espera que ele chegue e onde eu acredito que ele vai chegar também, em ser um grande piloto, um piloto vencedor na categoria. A turma do IndyCar da Depressão tá perguntando: alguém vai ameaçar o Newgarden ou ele vai poder continuar tomando o cafezinho dele em paz? Por enquanto a prova sob controle, mas não esqueça que o Newgarden precisa usar os pneus macios, aqueles que se esfarelam depois de meia dúzia de voltas. Não tem absolutamente nada definido. 31 de 70 voltas, vamos nos aproximando da metade da corrida. Vamos à Olaria, no Rio de Janeiro, com a opinião de Rodrigo Matar sobre o que aconteceu de melhor até aqui na segunda e última prova do Grande Prêmio de Detroit. Jefferson, esses 2 pilotos da Penske, tanto o Newgarden quanto o Will Power, vão fazendo uma estratégia de prova absolutamente impecável.
o carro número 2 vai liderando e abrindo vantagem com relação ao Colton Herta. Já são mais de 10 segundos separando o líder do vice-líder. O Power, dentro das suas possibilidades, está muito bem também. Supondo que, como ele fez um stint de 27 voltas, acredito que ele tente fazer um stint igual e aí joga com a possibilidade de usar um pneu macio para apenas, 16, 15 voltas. Então, acho que o Will Power consegue se segurar com esse pneu macio para brigar lá pela vitória. Então, a Penske, por enquanto, está muito bem na corrida, mas é aquela velha história, né? Ontem rolou a zica para cima do australiano. Vamos ver se a má sorte realmente vai atrapalhar tanto ao Newgarden quanto ao Will Power. Por enquanto, a estratégia está se pagando, Jeff. Tô vendo aqui o Rodrigo do Contra falando... Olha, o pessoal tem citado muita temporada do Alex Palou, mas para mim o melhor piloto até aqui é o Pato Ward. Olha, eu acho que em termos de desempenho o Pato tem sido mais chamativo de certa forma que o Palou, embora o Palou seja uma surpresa. Eu esperava que o Pato fosse muito bem, não esperava que o Palou fosse tão bem assim. Mas tem um detalhe, o Palou é o líder do campeonato, né? Gostemos ou não. A nossa audiência rotativa aqui na Indy, na cultura, temos pessoas que sabem de tudo do automobilismo, pessoas que estão conhecendo agora a Fórmula Indy. O Oswaldo Júnior está perguntando o que é esse negócio na frente dos carros, que para-brisa é esse? Esse para-brisa, na verdade, é um Aeroscreen, você está vendo aí no toque do Jack Harvey com o Grosjean. Esse Aeroscreen, a Fórmula 1 tem o halo, que parece um chinelo havaiana na frente. A Indy adotou esse sistema de para-brisa. Como é que é o nome do material? Poliuretano? Exatamente, uma tela de poliuretano. É para proteger mais o piloto, basicamente, cara Oswaldo. 33 voltas completadas, vamos chegando na metade da corrida. O Jack Harvey, nossa, o Jack Harvey está lá no chocalho da serpente agora. Caiu muito. O piloto da Meyer Shank Racing, a mesma equipe que levou Hélio Castro Neves à consagração nas 500 milhas de Indianápolis. Prova de Detroit é a famosa prova da ressaca moral, né? Tá todo mundo meio, pra que lado fica? Pra onde a gente vai pra Albuquerque? Tem que virar pra direita mesmo? Exatamente. Grosjean nos boxes. Temos mais uma pergunta pra você, Jefferson. A hora que você puder, eu faço. Vamos lá, diga lá, vamos acompanhar aí a parada do Grosjean. Suba o som pra curtir os sons. A sinfonia da Fórmula Indy com o Romain Grosjean no seu pit stop. Não vamos curtir nada porque eles cortaram a imagem. Diga lá. Então, o Ivan Luiz Kuhn está perguntando, prezados, essa aguinha jogada no bocal do combustível não corre o risco de deixar o pneu escorregadio? Não, porque o pneu ele logo ganha temperatura e não chega a ser um problema. Então, tranquilo. E geralmente não chega a ser uma quantidade de água muito considerável que vai para o pneu. Alguns respingos no máximo que podem chegar ali, então está sob controle. É realmente para, se tiver algumas gotas vazadas de combustível na hora do abastecimento, para que aquilo traga também uma situação maior quanto à segurança. Mais uma perguntinha aqui do blog da Indy. Jefferson, qual a pista seria mais interessante para substituir, caso a Indy tome essa medida, a corrida de Toronto, pela falta de Odvais? St. Louis seria a melhor opção? O problema de St. Louis, o oval de Gateway, é que nós temos toda uma questão contratual. Você pega um cara que nem o Jimmy Johnson, ele vendeu para o patrocinador dele que ele faz 13 corridas, as 13 em circuito misto. Aí de repente botam uma em oval que ele não vai correr, e aí o que você fala pro cara? Então é preciso ser feito todo um acerto. Eu acho que isso que dificulta em alguns aspectos de você fazer, por exemplo, uma prova num circuito oval. Por isso se fala também da pista de Mid-Ohio, porque os donos da pista são o Kim Green e o Kevin Savory, que tem uma empresa de promoção de eventos e que organizam uma série de provas de rua, entre elas a prova de Toronto, que foi cancelada. Então, como são os mesmos envolvidos, seria inclusive um negócio interessante para eles, que fazem todo um investimento para que certas provas aconteçam no calendário. Por isso, existe a possibilidade de que Mid-Ohio, no dia 4 de julho, se torne uma rodada dupla, com uma corrida também no dia 3 de julho. Aí está o Scott Dixon, quinto colocado até aqui. O Dixon que tem 9 segundos de desvantagem com relação ao Graham Rahal, não tem um ritmo tão forte o Scott Dixon quanto alguns dos primeiros colocados. A gente está chegando exatamente na metade da prova, volta de número 35, e a turma aqui na hashtag Indy na Cultura quer uma bandeira amarela para juntar o povão. A qualquer momento ela acontece. Aí está o Pato Ward, sexto colocado, 3 segundos atrás do Dixon, vice-líder do campeonato. Em termos de campeonato, a prova está muito boa nesse momento para o Palou. O Palou, que foi discretíssimo ontem, precisou pagar um pênalti de 6 posições por uma troca de motor antes da largada em Indianápolis. Mas essa penalização ainda foi aplicada somente na prova de sábado.
A prova de domingo ela não vale, então o Palou já se classificou bem e vai na terceira colocação. Nesse momento ele vai ampliando a sua liderança no campeonato. O Grosjean acabou cumprindo um drive-thru pelo toque com Harvey, viu, cara, o Jefferson? Muito bem, olha Não só. foi uma parada de pneus, foi uma punição que ele cumpriu. Em cima do lance, o nosso chama-pênalti, Bruno Vicária, o convidado especial para os comentários neste fim de semana na rodada dupla de Detroit. Aí o Frankenstein vai muito bem. O Frankenstein, pilotado pelo protagonista do Mundo de Bickman, é isso? Exatamente. Mais uma pergunta do Paulo Raimundi para você, Jefferson. Como ficará a situação do Pietro com a decisão do Grosjean de correr em oval caso isso aconteça? A situação do Pietro fica igual, porque a Dale Coyne vai com 3 carros para a prova de Gateway. Então o Pietro, que abriu mão de correr nas 24 horas de Le Mans, que acontece no mesmo fim de semana, vai participar normalmente da prova de Gateway, assim como o Tony Kanaan, na vaga do Jimmy Johnson. E o Grosjean vai fazer a sua estreia em circuitos ovais, a gente falava ontem sobre isso, num terceiro carro da equipe Dale Coyne. Aí o Takuma Sato, 13ª colocação para o japonês, enquanto o Newgarden perde até um pouco de terreno nesse momento. Última passagem, um 17,3 para o Newgarden e um 16,5 para o Colton Herta. Já não é uma vantagem tão considerável assim. E o Colton Herta já se livrou dos pneus macios. O Joseph Newgarden, tanto ele quanto o Herta pararam na volta 20. Os dois têm 13 voltas de pneu. Os dois estão com os mesmos pneus zerados, com 13 voltas, com a mesma quilometragem. Então a corrida está bem, a estratégia dos dois está bem igual, está bem parelha. O que pode refletir também na corrida do Will Power, que vem na 7ª colocação, largou de pneus duros e continua nesse momento com os pneus duros. O áudio da TV americana ficou no Newgarden, mas agora nós estamos com o Takuma Sato atacando lá no meio do pelotão. de 70 voltas completadas. Uma curiosidade aí sobre o circuito de Detroit, você viu eles mergulhando no S inicial da pista, e esse circuito de Belle Isle, ele fica num parque que está numa ilha, a Ilha Bela, tem 397 hectares, foi criada em 1845, é rodeada pelo rio Detroit. Detroit fica na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, e naquele S, no fim da reta de chegada, aí exatamente onde vai o Newgarden. Você pega a direita, você faz o traçado do circuito. Se você pega a esquerda, você vai na ponte MacArthur, que é a ponte que liga a Ilha Bela à cidade de Detroit. Ela tem 668 metros de comprimento. Ainda bem que está devidamente fechado com muro e tudo mais por ali, né? Para nenhum maluco tentar alguma coisa impensável. Olha, vamos começar a prestar atenção no Colton Herta. Está tirando cerca de meio segundo por volta de Joseph Newgarden. Newgarden pegando retardatário e eles estão começando agora a usar o push to pass. O Newgarden usou 11 segundos até o momento e o Colton Herta 29. O Palou foi o que mais usou push to pass até o momento. Ele tem apenas 90 segundos, 1 minuto e meio de ativações. E aí está o Tim Cindric, o presidente da equipe Penske, que tenta exatamente encerrar esse jejum aí de vitórias. Não venceu ainda esse ano a poderosa equipe Penske. O Newgarden, segundo informações da transmissão norte-americana, ele vai colocar um pneu macio com 3 voltas de uso, não é um pneu novo, enquanto o Colton Herta não tem mais essa obrigação de colocar pneus macios, vai colocar um outro jogo novíssimo de pneus duros. Só uma correção aqui, porque eu pensei em A e falei B. O Aeroscreen é uma tela laminada de policarbonato. É exatamente esse o material que é utilizado. Exatamente. É o material que é utilizado revestindo este arco que é feito em titânio. É projetado para proteger a cabeça dos pilotos, que tem trazido muito calor também para dentro dos carros, especialmente em provas de altas temperaturas, em provas tão desgastantes como é o caso do Grande Prêmio de Detroit. Temos carros até que o carro de turismo consegue ventilar melhor que hoje os atuais carros da IndyCar. A gente está vendo aí essa bela disputa do Ed Jones segurando o
James Hinchcliffe na disputa pela 15ª colocação, cara, o Jefferson. Foi até uma coisa interessante sobre o Aeroscreen. Tinha um zoom nesse fim de semana em Detroit, dizendo que algumas equipes teriam pedido a IndyCar para tirar exatamente a tela de policarbonato, usar só o arco de titânio, o que praticamente transformaria o Aeroscreen num ralo. Em função dessa situação de calor elevado, de calor muito forte dentro do cockpit, que vem desgastando terrivelmente os pilotos ao longo do fim de semana. É curioso saber por que não autorizaram, porque a coluna central ela é tão robusta quanto a coluna do ralo da Fórmula 1. Então, coisas deles, né? Eles devem saber o que é o melhor para a segurança dos pilotos. Tem a questão dos detritos também, alguns detritos já... um acidente em Iowa no ano passado, detritos do carro do Colton Herta voaram na direção do Marcus Ericsson, e aquela foi uma situação em que a tela de policarbonato que entrou em ação. Se fosse um arco aberto, como é o caso do ralo, talvez não tivesse tido o mesmo efeito. Então, decisão da Indy mais ou menos neste sentido. A gente está se aproximando de uma janela importante de pitstops. Agora a janela da segunda parada, vamos ver como é que vai a Penske e o Newgarden vão se comportar nessa janela. E vamos acompanhar os melhores momentos da prova até o momento. O que de melhor aconteceu aqui, começando com uma confusão na largada, um three-wide enroscado entre Rossi, Grosjean e Dixon. O Grosjean não teve culpa, ensanduichado entre o Rossi e o Dixon, e o Rossi levou a pior com esse bico danificado. E aí depois a montada do Max Chilton no carro do Max Chilton. E aí o toque do Grosjean e do Jack Harvey. O Grosjean, muitas emoções por onde passa, né? Que coisa. O Grosjean hoje tá num dia quase de pole trace. Falando em pole trace, ontem começou a SRX, a nova categoria dos Estados Unidos, que reúne uma série de lendas das pistas. E a vitória ficou com um dos pilotos locais, o Doug Cobb. Essa prova foi num oval curto chamado Stafford Motor Speedway, no estado de Connecticut. A categoria que tem carros ao estilo da NASCAR. Até falaram ontem na hashtag que o carro parecia a Ferrari F40. Olha, se fosse construída nos Estados Unidos ou tivesse uma versão NASCAR da F40, acho que principalmente pelo aerofólio, faz sentido sim. E essa categoria reúne Tony Stewart, Bill Elliott, Michael Waltrip, Bob Labonte, Marco Andretti, Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e o mais importante de todos, o nosso querido Paul Tracy. E o Doug Cobb, que é um especialista na pista, corre em categorias locais, foi o grande vencedor no carro que eles chamam de carro Rocky Balboa. Toda a prova vai ter um carro disponível para um herói local nas pistas em que essa categoria vai percorrer. E o Doug Cobb é o herói local, é o especialista local que sentou no carro, acelerou mais que todo mundo e venceu a prova dessa categoria liderada pelo Tony Stewart. Aqui estamos dando ele ter paciência, porque o Newgarden vai ter um stint longo com esses pneus vermelhos, ou seja, não se afobe, continue a luta, e você vai conseguir alcançar ele no ritmo que você está imprimindo neste momento. Porque o Newgarden, ele pode precisar aí ficar mais ou menos umas 20, 25 voltas com os pneus macios, e o Colton Herta não precisa mais usar pneu macio. Brian Herta, pai e estrategista do piloto do carro número 26. Será que ele consegue fazer um stint final de 30 voltas com esse pneu macio? Meio difícil, né, Jefferson? Olha, eu acho que o que as equipes vão tentar é parar aí em torno entre as voltas 45 e 50 para fazer o último pit stop. Aí o Colton bota seus pneus duros, mas o Newgarden precisaria necessariamente dos macios. Podemos dizer que a gente está chegando num momento crucial da corrida, essas voltas aí. Absolutamente. Começamos a entrar em momentos decisivos da segunda prova do Grande Prêmio de Detroit. No próximo fim de semana tem mais e num lugar para lá de especial. Grande Prêmio de Elkhart Lake no Autódromo de Road America. Próximo domingo, dia 20, à 1h30 da tarde. Só aqui ao vivo, na TV Cultura. Rinos VK nos boxes. E o VK, olha só a traseirada esfregada no muro e na frente do Takuma Sato, como se não bastasse. Sensacional esse controle, hein? Que show de controle. Fator de intimidação do Takuma Sato desequilibrou talvez o jovem Rinos VK? Jamais.
Ainda tentou fechar a porta. Tem muita personalidade o VK, mas que não vem fazendo uma boa prova, enfrentando uma série de problemas. Ele que é um dos principais postulantes ao campeonato. Nesse momento ficaria na 5ª colocação, 56 pontos atrás do líder, que continua sendo o espanhol Alex Palou. Um dos pilotos que andou muito bem em Indianápolis, inclusive esse piloto holandês. Jovem e um grande destaque. E um dos 4 pilotos que venceram pela primeira vez até aqui na temporada, Rinus VK, Marcus Ericsson, Pato Ward. Pilotos que conquistaram as suas primeiras, além do Alex Palou, pilotos que conquistaram as suas primeiras vitórias na carreira neste ano de 2021. Até o momento, se a corrida terminasse agora, o Palou iria para 298 pontos. O Pato Ward agora pularia para 276, 22 pontos a menos. E olha ele, Scott Dixon apareceria em terceiro com 267, seguido de Newgarden com 258 Eu diria, olha ele, Newgarden, na 4ª colocação, dando um belíssimo salto na classificação se conseguir essa vitória. Ficaria apenas 40 pontos do Alex Palou, que se manteria como líder. E aí está o Pato nesse momento a praticamente 3 segundos do Scott Dixon. Eu estou impressionado com a distância do Rahal para o Dixon. Eles pararam juntos. O Rahal usou menos push to pass que o Dixon, inclusive. Tá virando um pouquinho melhor e coloca 15 segundos, o 4º em cima do 5º colocado. É muita distância, parece que o Dixon não tem um ritmo que seja lá essas coisas, excepcionalmente nesse fim de semana. Exatamente, e a gente ouviu o último áudio do Colton Herta um pouco empolgado, né? Ele estava conversando com o pai dele, Colton e Brian Herta no rádio, ele tentando ali, falando grosso com o pai falando com ele, pedindo para ele se acalma, ele não quero. Temos uma conversa familiar agora na nossa transmissão. Eles que tinham um código secreto lá no mês de maio, que era Havana. Depois das voltas rápidas na classificação, nem o Colton nem o Brian explicaram o que seria esse tal código. Tem gente ali indo para os boxes, é o Ed Jones, né? O carro estacionamento. Ed Jones que estava na 15ª posição, agora está com o Burdez. E o Brian, o pai do Colton Herta, disse para ele começar a andar mais forte, na verdade, né? Porque a gente ainda precisa parar nos boxes. Talvez o Ed Jones tenha aberto essa janela crucial agora neste momento. Volta número 45, exatamente o momento importante. O Ed Jones da equipe da Yukon com Vasser Sullivan. Tem como sócios esse carro também o ex-piloto Jimmy Vasser e o James Sullivan, que também tem uma equipe na IMSA, competiram no fim de semana. Inclusive o Townsend Bell, que é comentarista, ex-piloto e comentarista da NBC, a TV americana, comentou a prova da Indy e depois foi para o carro na categoria GT Daytona da Vasser Sullivan na prova da IMSA, em substituição ao Zach Witt, ex-piloto da própria Indy, que está agora competindo na IMSA e testou positivo para o Covid-19, não pôde disputar a prova. A hashtag Indy na cultura, as pessoas aqui dizendo, poxa, é tão incrível ver o Power andando bem, mas é tão triste ver o Hunter Hay andando mal. Dois contemporâneos, né? Dois contemporâneos, Power e Hunter Ray, os dois com 40 anos de idade. O bloco dos experientes da Fórmula Indy que vive esse absoluto duelo de gerações. E aí o Newgarden se preparando exatamente para tentar colocar uma volta em cima do Ryan Hunter Ray. Quem fez esse comentário do Ryan Hunter Ray foi o Marcos Akira. Aí a parte que se você pega a esquerda, você vai para a ponte que liga a ilha até a cidade de Detroit propriamente dita. Colton Herta nos boxes, muita gente aqui, McLaughlin lá atrás, o Oliver Eskill, e aí o vice-líder da corrida, Colton Herta. Ficou bom pro Newgarden agora, hein? Vai conseguir imprimir umas voltas rápidas, vai tentar extrair o máximo desses pneus dele que já estão bem gastos, enquanto o Colton Herta, sapatinhos novos. Alex Palou também nos boxes com o carro da equipe Chip Ganassi, a única equipe que venceu mais de uma vez na temporada. 7 provas, 5 equipes diferentes venceram, a Chip Ganassi venceu 3. Com esse aí, Scott Dixon, Palou e pasmem, Marcus Ericsson ontem. Eu vi que o mecânico acabou arrancando um pedaço a mais ali da película e teve que tirar essa película extra. Exatamente, um 7º mecânico pode participar do pit stop, exatamente para atendimento do aeroscreen, enquanto sai o faísca, literalmente, da briga de McLaughlin com Rinus VK. Fechadinha estranha do McLaughlin, talvez um pouco desnecessário. Se digladiando os dois por posições intermediárias, agora o VK bota de lado e vai-se embora. O McLaughlin foi fechar a porta, talvez errou um pouco o cálculo e fechou a porta no nariz do Rinus VK, que vinha com
com toda a vontade, com toda a ação atrás. Líder nos boxes, pit stop decisivo para Joseph Newgarden. E agora, 24 voltas pela frente com pneus macios. Será que dá? E agora, Joseph? Vamos acompanhar. Pit stop feito para o Newgarden, pit stop feito também para o Romain Grosjean. Voltar ainda na frente do Colton Herta ou o Joseph Newgarden, exatamente. O Grosjean fica ali posicionado entre eles, mas tem uma volta de desvantagem. Caiu bem a desvantagem. É 4.6. Agora a tendência é que o Newgarden abra um pouco das primeiras voltas na pista, com os pneus macios, que tem melhor rendimento, mas depois sofra com a degradação. Vamos ver como a Penske e como o Joseph Newgarden vão administrar isso. 23 voltas para o final, poderemos ter um final dramático, com uma guerra de desempenho em Detroit. O Ferrucci já apanhando o equilíbrio do carro com esses pneus já bem gastos. Ele e o Ryan Hunter-Reay estão com pneus de 22 voltas. Briga que vale a 13ª colocação, perdeu um pouquinho de desempenho. Santino, Bigman, Ferrucci no carro número 45. Replay da ultrapassagem em cima do Simon Pagenaud, que não faz uma prova tão destacada, e o Ferrucci traseirando na saída de curva quando deu o pedal. Depois, olha, nossa senhora. O povo tá empolgado demais, eu acho. Mas é aquelas coisas do Ferrucci que depois os caras querem a cabeça dele numa bandeja, né? É por essas razões aí. Mas tomou também outro chega pra lá do Pagenaud. Tomou. Ferrucci na pista é sinônimo de encrenca com alguém. É confronto de gerações, olha de novo. Essa também foi meio feia. É que coisa necessária. Porque foi lá na parte suja da pista também o Rinus VeeKay. Você vê, ele bota por dentro e o McLaughlin não oferece muito espaço para ele. Grande controle de carro do VeeKay. Tem a impressão de que rolou um leve esfregão do bico na roda. Né? O VeeKay continua abrindo o caminho, está atrás agora do seu companheiro de equipe, Conor Daly. Uma prova mais discreta da Ed Carpenter nesse domingo. 14ª posição para o Conor Daly, 15º lugar para o Rinus VeeKay. Os dois que foram muito bem em Indianápolis. Aliás, o Conor Daly foi o piloto que mais liderou voltas nas históricas 500 milhas vencidas pelo Hélio Castro Neves. E o Conor Daly pelo menos fez o comercial para o seu patrocinador, que é ninguém menos que a Força Aérea dos Estados Unidos. Precisar de ajuda da Força Aérea, de todo o batalhão nesse domingo, porque tá duro ali na 14ª posição. Olha, eu estou observando aqui o Joseph Newgarden. Ele voltou para a pista com um jogo de pneus macios já usados. Com 3 voltas de uso. Olha, vamos ver aí esse final de corrida. O Colton Herta vai vir babando na gravata para cima do Newgarden. O momento para o Newgarden virar voltas rápidas e ser competitivo é agora. E o Power aparecendo nesse momento na 3ª colocação, mas também vai ter que enfrentar a barra pesada dos pneus de banda vermelha, dos pneus macios. Um 17,9 para Newgarden e um 18 duro para o Colton Herta. Nessa volta administrou. O problema é a degradação que enfrenta daqui para frente. Depois de 5, 6 voltas, a coisa fica muito complicada. E só tem ele com esse composto. Entre todos os pilotos do grid, não. O Conor Daly também colocou. James Hinchcliffe, perdão, colocou pneus macios. Pelo que eu tô vendo aqui, o Scott Dixon tá de pneus macios. Aqui pra mim não atualizou ainda. Pode estar assim. O que é interessante, né? Se o Dixon tá usando, alguma coisa tem. Pois é, a alegria do fã dele, o Thiago Dias Ferraz. Pois é, a informação da Firestone de que o Dixon está com pneus duros, mas a informação da cronometragem da Indy de que o Dixon colocou pneus macios. Lá na frente, Colton Herta diminui 2 décimos nesse momento a diferença. Osso duríssimo para o Newgarden segurar essa liderança. Você aposta em quem vai vencer, em quem vai se dar melhor neste duelo. Enquanto o Oliver Esquivel vai sendo recolhido. Mas você não deixe de conversar conosco e fazer a sua aposta na hashtag Indy na Cultura. O perfil de homenagem ao Simon Pagenaud aqui indignado com as atitudes do Santino Ferrucci. Tem uma boa notícia aqui envolvendo o Santino Ferrucci. A Hy-Vee, que é a patrocinadora dele nesta prova, e a equipe Hayhouse estão tentando resgatar o oval de Iowa. É um oval que recebeu a Indy por mais de 10 anos. Acho que as melhores provas do ano passado foram lá. Mas essa pista que pertence à NASCAR foi praticamente desativada nesse ano, ao menos com relação ao recebimento de grandes categorias dos Estados Unidos, como a Indy e as próprias divisões Xfinity e Truck Series da NASCAR. E tem uma conversa aí de que a equipe Hayhouse, Bob Hayhouse, com este patrocinador, estariam interessados
em levar alguma ação de novo ao pequeno Iowa Speedway. Um oval com menos de 1 milha, era o menor circuito da Indy na última temporada. Já chegou o Colton Herta a 1.7, apenas a diferença. Salve-se quem puder nessas últimas 20 voltas de prova. Enquanto o Colton Herta tirou nessa última volta, nada menos que 7 décimos desse ritmo em 3 voltas, ele já está colado no Novo Jardim. Prepare-se você que está em casa, esta é a Fórmula Indy em 2021, aqui tem Brasil na pista. Os carros elétricos mais velozes do mundo têm encontro marcado com você no emocionante circuito de Puebla, no México. Fórmula E, próximo sábado, 6 da tarde. 1.3 a diferença, Colton Herta fez a sua volta mais rápida nesse momento, 16,3 contra 1,17,3 do Newgarden. Na última passagem, 1 segundo de vantagem do Colton Herta com relação ao Joseph Newgarden. Talvez, eu acho, a estratégia do Newgarden funcionou muito bem no começo, mas pode dar muito errado nesse fim, hein? Quis ousar e talvez tenha que pagar o preço. Ou vai ter que pagar IPVA dobrado e transformar esse carro num tanque para não deixar ninguém passar. Lá vem Colton Herta para cima de Joseph Newgarden, reta final de prova. Você que está aí, prepare-se que o melhor é agora e é com Colton Herta na perseguição, menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo a diferença do Colton Herta com relação ao Joseph Newgarden. Se o Newgarden tivesse largado um pouquinho mais atrás, talvez essa estratégia teria acertado muito mais. Foi o que aconteceu com o Will Power, largou em 20º com a mesma estratégia do Newgarden, está em terceiro. O Colton Herta que venceu a única prova em circuito de rua nessa temporada em St. Petersburg, quando foi o contrário. O Newgarden tentava o ataque para cima do Colton Herta lá no final da corrida e o Colton se sustentou, liderou 97 de 100 voltas para conseguir a vitória. Vamos ver aí o Brian. Aí o Brian Herta, que o filho está fazendo bom trabalho com essa estratégia diferente de pneus. Eles pararam mais cedo. Você falou de St. Pete, ele falou exatamente isso. É um cenário inverso do que nós vimos em St. Pete. Nós queremos que o resultado seja favorável para o Connor, para o Colton. Aí, um pai orgulhoso de seu filho, Carol Jefferson. Sem dúvida, e pode ficar ainda mais. Colton vem para cima do Joseph Newgarden, apenas 5 décimos a diferença entre eles. Falamos da estratégia do Power, ele acabou de parar nos boxes, despencando na tabela, agora está em 7º. O Will Power que também vai ter que enfrentar os pneus macios nesta reta final de corrida. Colton Herta armando o bote para cima do Joseph Newgarden, perseguição implacável a essa altura dos acontecimentos. Aí não é tão duelo de gerações, porque o Colton tem 21, mas o Newgarden tem 29 anos de idade. Também não é um piloto tão curtido quanto Dixon, Power, Hunter Ray, todos na casa dos 40. Eu lembro no começo da carreira do Newgarden na Índia, a Indy levava ele para as arquibancadas e ninguém conhecia ele. Agora acho meio difícil isso acontecer, né? Teve no Brasil uma coisa assim, né? Ele inclusive tirou sarro disso. Você conhece Joseph Newgarden? Ah, não conheço. E era ele mesmo perguntando pro fã. Lá vem o Colton, parte para cima, vamos com ele na perseguição. Colton Herta colado no Joseph Newgarden, 3 décimos apenas a diferença. Saindo fumaça dos freios, travando o pneu Colton Herta. Aí o que pode pesar em favor do Newgarden é a experiência, mas olha, tá na mão demais pro Colton Herta. Ele tem muito mais ação, tem pneus duros e sabe que o Newgarden não vai muito adiante aí nesse desempenho. É um Deus nos acuda esse final de prova para Joseph Newgarden. Parafraseando o poeta, e agora, Joseph, se vira. Na rádio, Tim Cindric falou pro Newgarden, poupe seu push to pass para dar o troco caso ele venha para cima. Só que o Colton Herta tem muito push to pass também, são 150 segundos disponibilizados por prova. O Colton Herta ainda tem 102 segundos de utilização e o Newgarden tem 114. Então é uma diferença mínima entre os dois. Você vê exatamente no lado esquerdo da sua tela quantos segundos de utilização do push to pass cada piloto ainda tem para esta segunda e última prova do fim de semana em Detroit. Você vê como os dois estão acima do nível neste domingo, né? Os dois são os que menos usaram push to pass, os que estão mais na frente. Opa! Alguém bateu, alguém rodou. Olha só, bandeira amarela, Jimmy Johnson aprontando aí no S. Vamos ver, não tem bandeira amarela ainda. A equipe está pedindo para ele colocar a marcha ré para tentar continuar. Poxa, seria um anticlímax incrível, que nem da outra vez. Morreu o motor. Morreu o motor, não ter bandeira amarela. Não, tudo bem, mas é bandeira amarela, tá aí. Não tinha como escapar, bandeira amarela em todo o circuito. A Penske agradece aos céus. E agora, o que a Penske faz, hein?
Será que cogitaria trocar os pneus? O que você acha, Bruno? Acho que não. Eu acho que não. Primeiro porque vai ser uma interrupção curta, de 1 ou 2 voltas no máximo. A não ser que ele já tivesse parado, senão agora não vai compensar de jeito nenhum. A não ser se todo mundo atrás dele parar. Vamos rever. Animado demais, entrou com a traseira completamente solta o Jimmie Johnson. E aí entrou tentando controlar a derrapagem no acelerador. O Jimmie Johnson, tá aí o JJ se reaprumando no carro. Bandeira amarela, mas o carro do Jimmie Johnson já sendo reposicionado. Aí é ligar o motor, ele volta para a pista e nós já temos a relargada. 16 voltas para o final. Você que está ligado conosco na hashtag Indy na Cultura, Nossa Senhora da Bandeira Amarela atendeu às suas preces. O que você acha que acontece a partir de agora? Rodrigo Matar com Newgarden na ponta, com pneus macios que se degradam rapidamente, com um Colton Herta absolutamente impetuoso na sua cola. Sem saber o que dizer diante de um quadro que pode fazer com que o Joseph Newgarden perca a corrida. Ele está aí liderando, vai ter a pressão do Colton Herta com o carro em melhores condições em matéria de pneus, mas o piloto da Penske é muito inteligente, a gente sabe do que o Joseph Newgarden é capaz. E com relação ao Jimmie Johnson, é aquela história, né? Não há uma corrida em que ele não tenha causado uma bandeira amarela. É impressionante o retrospecto do Jimmie Johnson. Ele está sempre na busca do limite do carro. A gente não pode culpar o Jimmie Johnson por tentar, mas é aquilo, é um carro mais leve, é um carro diferente do carro da NASCAR, que é um carro mais lento, muito mais pesado, um carro que tinha freios sem muito recurso em relação a esse, da IndyCar. Então o Jimmie Johnson segue apanhando, mas é aquela história, ele não está nem aí do que dizem, do que pensam, do que falem, porque acho que os 7 títulos dele na Cup Series, as 83 vitórias que ele conquistou, empatado com Cale Yarborough como um dos maiores vencedores da história, falam por si, Jefferson e Bruno. Os números do Jimmie Johnson não mentem. E eu admiro ele por encarar esse desafio de, aos 45 anos, vir para uma categoria completamente desconhecida. Repetimos aqui, nós já falamos em outras transmissões, ele jamais guiara monoposto na vida. Então é uma experiência toda nova e ele, às vezes, ele vai pagar o preço exatamente desse arrobo, de tentar chegar ao limite. Vamos ver se o Scott Pruitt e o Dario Franchitti conversam melhor com ele. O Johnson é um cara muito esperto, é um cara muito safo, é bom ouvinte. Acredito que ele vai evoluindo mais e mais ao longo do campeonato. A capital mundial do automóvel, o Rio Detroit, a Ilha Bela. E o que você acha que vai acontecer nas últimas voltas de prova, Bruno Vicária? Vai ser o caos. Lembrando que na NASCAR as corridas são divididas por estágios, né? E aqui no Twitter as pessoas estão falando, para que estágio se a Indy tem Jimmie Johnson? Maldade, hein? Que maldade, que coisa. Hein? Muito bem, eu continuo tirando meu chapéu aí pro Jimmie Johnson pelo que ele está fazendo, pela exposição, que ele não precisaria fazer isso. Ele na sua tela. E vamos lá, tá aí o Jimmie Johnson. É uma imagem recuperada ali, tá tinha um desafio de voltas pro fim ali no canto, é uma imagem recuperada, eu acho. Muito bem, vamos na expectativa aí de termos a relargada na sequência. Newgarden com um osso duríssimo pela frente. E agora, com todo mundo embolado de novo. Tem o Grosjean ali atrás, que é retardatário. Depois Chilton, retardatário também. E começam a chegar os pilotos que estão em condição. Alex Palou, líder do campeonato, em terceiro. Ray Hall, com todo o apetite, é o quarto. Dixon, sempre matreiro, sempre à espreita, é o quinto. Tensão aí nos boxes da Penske, que pode ver a segunda prova escapar por entre os dedos em 2 dias. Uma prova que a própria Penske organiza, lidera. É o Grupo Penske, o promotor dessa corrida em Detroit. Exatamente. Aqui seja uma prova também no quintal, na vista dos chefões da General Motors, que é sua fornecedora de motor, sua parceira em uma série de negócios nos Estados Unidos e em outros países. É difícil entender essa estratégia do Newgarden. Todos os pilotos que colocaram pneus macios e duros também colocaram pneus novos. Ele é o único que colocou pneus macios nessa última parada. Mas se ele colocar pneus usados, provavelmente ele não tinha mais. Aquela coisa da limitação dos jogos que a Firestone dá para você no fim de semana. Já tinha torrado os macios novos.
Talvez, inclusive, para fazer a pole pela manhã. E o Brian Herta acabou de falar pro Colton mudar a mistura de combustível, colocar uma mistura mais rica para essa parte final. Então vai com consumo máximo, potência máxima, Colton Herta, na caçada ao Joseph Newgarden, que nesse momento tem exatamente 10 segundos a mais apenas de push to pass que o Colton. Eles são os pilotos que mais têm push to pass entre todos na pista. O Rinus VeeKay foi punido por infringir a segurar a bandeira amarela. Ele vai largar do fim do pelotão nesta relargada final. Não é uma grande jornada para o Rinus VeeKay, que ainda assim se mantém na 5ª colocação do campeonato. Espere que nós poderemos ter baderna, poderemos ter uma esculhambação aí nas primeiras colocações na ordem de forças da prova. Imagina se os 6 primeiros se enroscam e o Will Power vence, hein? Aí quem aparece de cabelo raspado na semana que vem é o Fábio Seixas na transmissão da Fórmula E. Fique ligado, sábado e domingo, rodada dupla com Marco de Vargas e Fábio Seixas, direto de Puebla, no México. E aí está o Rinus VeeKay, aproveitando que foi punido, que vai lá para trás, para pelo menos fazer um pit stop e voltar com fôlego renovado para a pista. Uma curiosidade aqui, Bruno, para não deixar passar em branco, ontem também foi a primeira vitória em 8 anos de Kevin Magnussen, que pilota para a mesma equipe Chip Ganassi do Marcus Ericsson. Mas o Magnussen venceu com o holandês Renger van der Zande na prova da IMSA. Olha que maravilha, que bela forma de passar um domingo. Que inveja, rapaz. Mas eu só iria pro jet ski depois da corrida, tá? Ah, sim, claro. Se desse para acompanhar os carros de jet ski também seria Aí legal. sim, aí me serve. Quem não está nem sonhando com passeio de jet ski é o pessoal da Penske, que precisa vencer. E precisa honrar a Chevrolet correndo em casa, hein? Se não, vai igualar aí a situação de 2013, quando a primeira vitória veio só na 8ª etapa com Hélio Castro Neves, mas o Helinho venceu e assumiu naquela ocasião a liderança do campeonato. Você vê que nem precisa explicar, a tensão tá escrita, estampada na cara do Tim Sindrick e do Brian Herta. Se não vencer nesse fim de semana, a Penske iguala os começos de campeonato de 73 a 76 e de 96, 98 e 99. Apenas em 7 temporadas, em 50 anos de história na Fórmula Indy, a equipe Penske não venceu nas 8 primeiras corridas do campeonato. Em 73 venceu apenas na prova número 15 de 16 com Gary Bettenhausen no Texas World Speedway, que era um oval de 2 milhas muito parecido com Michigan, que ficava no Texas, foi recentemente destruído. E em 75 venceram na prova 11 de 13 com Tom Sneva, que seria bicampeão da Indy, venceu também 500 milhas de Indianápolis e ganhou a primeira prova dele na carreira, na 11ª etapa de 13 do campeonato de 75, justamente na pista de Michigan, que eu citei, que é no mesmo estado, na cidade de Brooklyn, que Detroit, mas atualmente recebe só provas de grande porte da NASCAR, o lendário Michigan International Speedway. Se acha que o brasileiro é corneteiro, o americano é pior ainda. Tem gente comparando o Jimmy Johnson ao Luca Badoer naquela passagem dele pela Ferrari. Jesus. Aliás, os americanos estavam reclamando que ontem não puderam ver o pré-prova da Fórmula Indy porque a TV lá nos Estados Unidos estava passando o campeonato de lacrosse ao vivo. Tava uma chiadeira geral nas redes sociais. E olha, a gente está para ter bandeira verde nessa volta. Estamos próximos da relargada, segunda corrida do Grande Prêmio de Detroit. 8ª etapa da temporada, serão 17 corridas, 9ª etapa no próximo fim de semana, no circuito de Road America em Elkhart Lake. Um dos circuitos mais fantásticos, alguns chamam de Spa-Francorchamps dos Estados Unidos. Eu acho que é um rótulo extremamente justo, é uma pista maravilhosa de alta velocidade. Extremamente perigosa também. A pista de Elkhart Lake. É extremamente perigosa, foi onde o Felix Rosenqvist venceu a primeira prova da carreira no ano passado. O Rosenqvist que está de fora, mas a gente reforça que ele está bem. Foi liberado hoje pela manhã do hospital depois do acidente incrível de ontem, que a McLaren disse que foi uma falha mecânica, não foi um componente eletrônico, salvando a pele da própria McLaren que fabrica a ECU, salvando a pele da Chevrolet, fornecedora de motores e patrocinadora da prova. Disseram que também não foi nenhuma falha do piloto, então não disseram, mas não disseram nada ao mesmo tempo. Vamos com a relargada, 13 voltas nesse momento para o final. E agora, Josef, você segura o Colton Herta ou não? Tem Palou, Rahal, Dixon e companhia atrás. Os retardatários foram mandados para longe. Vamos ter a relargada, vamos ter a bandeira verde para um extraordinário final de prova. Pescar nos boxes, o show tem que continuar, bandeira verde. Recomeça a prova em Detroit, um final de prova frenético. Vem aí, Pato Ward, bota por dentro e passa o Scott Dixon. Lá vem o Pato animadíssimo no final de corrida. O Will Power tenta espantar a zica, vai também para cima do Dixon.
Ericsson. E olha quem vem com o power, Marcos Ericsson ali atrás. Aqui na frente, Newgarden respira, se sustenta na frente. Pato vai pra cima do Graham Rahal. Rahal tenta voltar a vencer depois de 4 anos. Jejum que não termina para o Graham. Aqui o Hunter Ray deu uma estilingada, deu uma empurrada no Frankenstein do Ferrucci, quase pra fora da pista. Ferrucci vai se mantendo aí do jeito que dá. Belíssima relargada do Newgarden, vem fazendo toda a diferença. Nas 2 últimas relargadas, o Newgarden abriu diferenças vitais que pode garantir para ele uma vantagem importantíssima nessa briga pela vitória. Relargadas fantásticas da Indy, você vê ali o Alexander Rossi e lá na frente a coisa muda de figura, é o Alex Palou quem parte para cima do Colton Herta. Newgarden respirou e o Palou foi para cima do Colton Herta. Olha o líder do campeonato partindo para cima do chefe da gangue da geração Z. Os ases indomáveis da Fórmula Indy dando espetáculo mais uma vez, dessa vez nas ruas de Detroit. Da mesma forma ali atrás, o Pato Ward partindo para cima, grudou na traseira do Rahal e o Grosjean tá vivendo um fim de semana de pole trace, Bruno Vicária. Freios em chamas. Que coisa. Pra você ver como sai daí, Grosjean. É bandeira Detroit. amarela. Repete-se o cenário de ontem com uma bandeira amarela do Grosjean no final. No fire, please. Que coisa. Olha só, nas 2 pastilhas já gastou de a cota da vida dele com incidentes com fogo. E ele reclama, cadê o extintor? Rapaz, que demora, que tranquilidade, hein? Nem parece a equipe de resgate norte-americana extremamente eficiente. Agora chegou a picape por ali, talvez num ponto mais complicado de acesso para a equipe de resgate, mas o primeiro combatente de incêndio do Deep Purple, número 51, é o próprio Romain Grosjean. Olha só, empurraram o Grosjean. Sai daí, Grosjean, é a gente que cuida disso. Que o carro é meu. Talvez ele que tenha que pagar a conta, né? Ainda mais se ele abusou dos freios e é por isso que aconteceu aquele problema. Mas também tá aquela coisa, ele tá tão empolgado que às vezes ele não, né? Você não responde por si. Né? Nesse caso ele tava louco por causa do... Acho que ele não pode mais ver fogo, não pode mais ver fogo na frente, pois né? né? Que coisa. E tudo bem, essa coisa do Grosjean pole trace é uma corneta, tá, pessoal? Porque tudo indica que não foi culpa dele, mas vamos aguardar aí o replay. Correndo de relógio com aquela mão que virou um símbolo da perseverança do Grosjean. As mãos que foram as partes mais castigadas do corpo depois daquele acidente terrível no Bahrein no ano passado. Já tá tudo bem, já até deu capacete pro rapaz. O rapaz segurar, tá tudo certo. Que pena, hein? Que fim de semana do Romain Grosjean. Grosjean, o bombeiro. O bombeiro do fim de semana. Vai ser, essa vai ser aquela cena que vai ser bastante comentada nos próximos dias. Vamos ouvir o Tim Cindric. We kind of made our bet here when we started this race, and beginning of the race there, shame we didn't go a few more laps there when the car parked in pit lane, but you kind of win or lose depending on what they do with the yellow or not. But você pode ganhar ou perder dependendo do que você fizer na bandeira amarela. Or whatever else, but I think with Herta behind us, this can be a race. So with these cautions and heat cycles now on the 26 tires, does that play into your hand as well? I'm not sure. I think it's a matter of getting all the pickup off your tires and having a clean start there. Ele falou que o negócio é cuidar dos pneus, fazer uma boa relargada. E disse, vai ser divertido Team Penske's first win of 2021. Tá vendo pelo viés de presidente da equipe Penske, que é a empresa dona da categoria, né? Porque imagina o nervosismo do Tim Cindric diante dessa situação. E poderemos ter um recorde histórico da Fórmula Indy pela primeira vez, 8 pilotos diferentes vencendo as 8 primeiras corridas da temporada. Lembra por 6 a equipes. De 2012 da Fórmula 1, que tivemos 8 vencedores diferentes nas 8 primeiras corridas. Algo improvável. Não parou em 7 aquela temporada também? Foi aquela do Maldonado, né? Foi aquele que ganhou na Espanha. Exato. O número tá parecido, as temporadas estão parecidas, inclusive. É verdade, aquela foi uma temporada histórica da Fórmula 1 na Indy. Os registros históricos da IndyCar durante a semana, mostrando que isso já aconteceu 3 vezes, 4 agora, né? 1958, 2000, 2017 e agora em 2021, este cenário de 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas. 10 voltas para o final, contagem regressiva e a hashtag Indy na Cultura aposta em quem para vencer a corrida. Eu vou botar uma moeda no Marcos Ericsson, tá? Última vitória do carro 8 da Chip Ganassi havia sido em Toronto 94 com Michael Andretti, quando ele voltou escorraçado daquela passagem mal sucedida pela McLaren na Fórmula 1. Aqui na nossa hashtag Indy na Cultura tá todo mundo comentando ainda sobre o caso do Grosjean, dizendo que o Grosjean é fogo, né? O Grosjean queria apagar o fogo. Aqui temos o Leonardo Gomes. O Dia dos Namorados deixou o humor do pessoal apurado, né? Luca Badoer, Grosjean é fogo, nossa. Vamos colocar uma foto tua aqui de pole trace já aqui, depois você dá uma olhada. Agradeço. Um abraço pro André Senna, pro Matheus, pro Rives Freires.
O blog da Indy aqui sempre participando, assim como a turma da Indy Cara da Depressão, Luiz Braga Triste, o Zé Antônio Alves também, Primeiro Stint, nosso Thiago Mendonça, Pedro Simões, Alessandro Zanardi Ferreira, Indy na Cultura. Só gente incrível. 10 voltas para o final. Olha, nesse placar aí a gente tem 7 pilotos de 7 países diferentes que venceram até aqui. O espanhol Palou, o americano Herta, o neozelandês Dixon, o mexicano Pato Ward, o holandês Rinus VeeKay, o brasileiro Hélio Castro Neves e o sueco Marcus Ericsson. O único placar que está desequilibrado é o de vitórias. 5 da Honda e 2 da Chevrolet, só Pato Ward e Rinus VeeKay venceram com o motor que é o anfitrião do fim de semana. A alegria do Newgarden ver essa bandeira amarela, que ele está conseguindo guardar um pouquinho dos pneus usados que ele já tem, para a alegria do Jorge Guirado e a turma da KTV lá no oeste do Paraná. Retransmitindo o sinal da Indy na Cultura, grande abraço para a turma do Paraná. Alguns dos nossos espectadores mais fiéis, Belém do Pará, Manaus, muita gente mandando alô de todas as partes. Todo mundo ligado na Indy na Cultura dos 4 cantos do país. Será que o Pato Ward pode dar um bote nessas voltas finais? E o Newgarden conversando muito com a equipe. Newgarden conversando muito com a equipe e agradecendo por essas voltas em bandeira amarela. Perdão, Jefferson, eles quiseram dizer no rádio que o Newgarden tem push to pass para usar em todas as voltas agora até o fim da corrida. Ele tem exatamente 107 segundos pela frente de push to pass. Tá aí o acidente do Rosenqvist que aconteceu ontem, vamos acompanhar no chão. O Rosenqvist, que foi liberado do hospital um pouquinho antes da corrida, tá bem. Apenas bastante dolorido, é o que ele disse. Estamos perto da relargada, hein, Jefferson? Estamos prestes à relargada. Olha, daqui a pouquinho a gente fala aí dessa coisa da mistura mais rica, mistura mais pobre. Na verdade, é a mistura ar-combustível, né? A mistura do ar com combustível dentro da câmara de combustão do motor. Se você enriquece a mistura, é mais ar e mais combustível lá dentro. E aí você tem um ganho de performance, mas você gasta mais também. Se você usa níveis menores e existem mapas no painel do carro, no volante do carro, você diminui a potência se você usa uma mistura que eles chamam de mais pobre, mas também tem mais autonomia. Tem mais uma volta em bandeira amarela. O Rodrigo Matar, se estiver aí conosco, pode falar um pouquinho, rapidinho, Matar, dessa coisa, mistura rica, mistura pobre, push to pass, influencia no consumo, não influencia, dá potência, não dá potência. E aí, Matar? Bom, sempre influencia, né? Especialmente quem tem aí push to pass para poder usar, pode acabar tendo uma preocupação com o consumo de combustível. Mas nas bandeiras amarelas, a tendência é que os pilotos empobreçam um pouquinho a mistura, mexam no mapeamento do motor. Eles têm botões no volante, eles podem cuidar disso, são instruídos pelos engenheiros a fazer isso. Então, acredito que esse jogo aí é um jogo que está sendo jogado tanto pela Penske com o Joseph Newgarden quanto com o Colton Herta. E acho que já na relargada, o Joseph Newgarden já vai acionar o botão do push to pass para tentar abrir o máximo possível de vantagem do seu rival. Porque está um mano a mano entre os dois. E a Penske quer fazer a honra da Chevrolet, né, e ganhar pela primeira vez na temporada. Só que tem que combinar com esse moço aí que está no vídeo. Olha, Jefferson, recebi uma notícia interessante aqui do Fernando Giulianelli, que é o CEO da Vicar, promotora da Stock Car. No dia 22 de agosto acontece a etapa de Curitiba e podemos ter a presença, sabe de quem? Diga. Jimmie Johnson. Uau. Tony Kanaan vai correr, vai ter uma corrida da Indy. E o Jimmie não vai poder correr na Stock Car, na equipe full time. E eles estão armando para o Jimmie Johnson vir competir. Ele que tem o número 48 também no carro na Stock. Seria sensacional, e o Tony Kanaan vai estar na pista junto de Pietro Fittipaldi nesse fim de semana, 21 de agosto, noite de sábado, último vol da temporada lá em Gateway. Vai pintar a relargada, 8 voltas para o final, serão 7 em bandeira verde. Newgarden liderando o pelotão, Pace Car nos boxes, bandeira verde. Reinício de prova em Detroit e de novo Palou parte para cima e o Pato vai para cima do Rei Hall. Lá vem o Pato nesse final de prova, tá ensandecido o piloto mexicano. Sacode ali atrás também o Will Power, vem com ele Marcus Ericsson. O Palou já tem que se defender do ataque do Pato Ward. Será que o Pato é o elemento surpresa no final? Geração sem peso. O Pato quase ultrapassa 2 ao mesmo tempo. O Takuma quase passa reto.
Enlouquecedor o final de prova. Não parecia, mas está sendo um final de prova daqueles de ficar pendurado no lustre, com o Newgarden traseirando, tentando abrir do Colton. Do jeito que a gente gosta. E ele mandou bem de novo na relargada. Colocou 4 décimos de vantagem em cima do Herta, que agora tá na alça de mira de Pato O'Ward. Tá na alça de mira, vem o Pato. Entrou no vácuo, bota por dentro. Colton Herta. Aí é botão de ultrapassagem nitidamente. É push to pass claramente sendo acionado. E o Colton se mantém na frente do Pato O'Ward. Paginou ali atrás, arregaça as mangas desse final de prova, fazendo ultrapassagem também para cima do Marcus Ericsson. Falou o Rei Hall, Will Power na frente do Dixon de pneus macios. Que loucura! Não dá nem para respirar direito. Essas últimas voltas tá do jeito que a gente queria. Um abraço para um dos médicos mais competentes e velozes do Brasil, Dr. Dorival de Carlucci Júnior. Ele que, se atuar na área cardíaca, vai receber uma ligação desta equipe de transmissão após a prova, porque tá sensacional esse fim de semana. Pato O'Ward tenta por dentro no S logo depois da reta de chegada. 6 voltas para o final e o duelo da geração Z favorece muito nesse momento ao Joseph Newgarden, que aproveita para, com pneus desgastados, abrir 1.3 agora para o Colton. Com essa escalada do Pato O'Ward, agora, se a corrida terminasse neste momento, ele ficaria 12 pontos apenas atrás do Alex Palou. 2,95 contra 2,83. O Palou, que é o quarto colocado, está logo atrás do Pato. Poderemos ter um recorde histórico de competitividade na Fórmula Indy e o campeonato incendiado de uma vez por todas, com 2 dos garotos, Palou, 24 anos, e Pato, de 22, sendo os 2 primeiros colocados e sendo perseguidos por Dixon, que nesse momento seria o terceiro, 32 pontos atrás do líder, e Newgarden, que agora seria o quarto, 37, botou por dentro, passa, Pato O'Ward, sensacional! Passadão formidável de Pato O'Ward, que arranca para tentar a vitória no final de prova em Detroit. Que linda manobra do Pato O'Ward, ousado para aqui, para alegria do fã-clube. Ele tem um fã-clube no Brasil, o Pato O'Ward. Olha, o Pato O'Ward está com 82 segundos de push to pass restantes contra 107 do Joseph Newgarden. Newgarden fez a última volta em 22.1, o Pato O'Ward 22.8. E vem traseirando, quase riscou o muro na entrada de reta, na entrada do setor de alta velocidade. Aí o Pato, 5 voltas para o final, ele que veio, estava quietinho, 6º, 7º lugar, longe do pessoal da frente. Aí vem bandeira amarela e a corrida vira uma esculhambação. Essa é a Fórmula Indy e o Pato vai tentar, agora nós temos uma dobradinha da Chevrolet, o Pato vai tentar ser o primeiro a vencer 2 provas da temporada. Ele que se tornou o primeiro mexicano a vencer na Indy desde Adrian Fernandes em Fontana 2004, quando ganhou no Texas. Mostra que é muito bom também de circuito misto. Havia corrido apenas em 2019 e se envolvido numa confusão logo na largada, aí no circuito de Detroit. O Pato O'Ward, ele parou uma volta antes do Newgarden, porém colocou pneus duros novos, contra o Newgarden colocou pneus macios usados. E olha, tá chegando muito, não vai dar 2 voltas para ele tentar assumir essa liderança, eu acho que ele vai assumir. Viu? Impressionante como despenca o desempenho do Colton Herta, que a gente pensava que viria com tudo e fazia uma pressão muito forte para cima do Newgarden, e agora simplesmente parece que não tem ritmo. O Pato tá sobrando, e que 2 voltas que nada, ele tá grudado, ele montou na garupa do Joseph Newgarden. Segura que lá vem o Pato para tentar defenestrar o Joseph Newgarden nesta primeira colocação. O Newgarden que não venceu ainda nesse ano, bem como a equipe Penske. Newgarden vem do Pato aqui para colar no espelho retrovisor de todos os lados. O piloto mexicano vai tentando colocar pressão, né, no Newgarden, que apesar da baixa idade, de inexperiente, ele não tem nada. O Pato ali trepou na zebra, quase perdeu um pouquinho da traseira do carro. Pato que faz apenas a sua 2ª temporada completa na Fórmula Indy, enquanto o Newgarden já tem 2 títulos na categoria, 2017 e 2019. O único homem que nos últimos 4 anos conseguiu desbancar o Scott Dixon. A perseguição meticulosa, minuciosa e ao mesmo tempo selvagem de Pato O'Ward para cima de Joseph Newgarden. E agora, Joseph, esse aí você segura? Com o Colton Herta você conseguiu dar um jeito. O Colton ainda está na parada, apenas 1 segundo atrás do Newgarden. Se houver um enrosco, um toque, um mínimo atrapalho entre eles, pode ter certeza que o Colton Herta cresce na parada mais uma vez. Tá menos de 1 segundo do Newgarden. Será que teremos uma briga tripla pela vitória? É um vespeiro no final de prova, 4 voltas no final no Grande Prêmio de Detroit. Que fim de semana extraordinário de competição. Olha como chegou o Colton Herta. Será que perdeu o desempenho por algum motivo e se achou agora de novo, ou simplesmente vai na aproximação porque o Newgarden limita o ritmo do Pato nesse momento? O botão de ultrapassagem, tá todo mundo sentando o dedo agora. E o Herta dos 3 é o que tem mais.
Muito bem, nós temos aí 86 segundos ainda para o New Garden, 65 segundos para o Pato Ward e 87 para o Colton Herta. O Pato em desvantagem no uso do push to pass. Últimas 3 voltas, hashtag em ebulição, você de pé na frente da sua TV, ensandecido junto com o New Garden, Pato Ward e Colton Herta num final de prova extraordinário em Detroit. Uma das corridas mais tradicionais do automobilismo americano, Grande Prêmio de Detroit em rodada dupla, com 2 dias de muita emoção. New Garden ofereceu o lado de fora, vem para fazer o contorno e o toque, trava pneus, traz de volta Colton Herta. Quase foi para a mureta de pneus, o Colton Herta tentando espaço ali pelo lado de fora. Acho que foi animado demais, aí foi ver, freou um pouquinho tarde, ainda bem que tinha aquele espacinho lá, senão ele ia chapar a traseira do Pato. E vem o Pato, vem New Garden, atravessou de traseira, agora fica difícil. Embutido o Pato Ward, extraordinário, de sétimo para sexto, tocou, tirou lasca, batendo roda, vai para a liderança, Pato. Fantástico, e voou um pedacinho ali. Vai para a liderança, Pato Ward assume a ponta, tirando lasca literalmente do Joseph New Garden. E ali atrás o Alex Palou fazendo a ultrapassagem também para cima do Colton Herta. Muda tudo, final de prova extraordinário. Ninguém é de ninguém nessas últimas 10 voltas de prova em Detroit. O que mexe na pontuação. O Palou agora é o líder com 2,95, 7 pontos na frente do Pato Ward. Tá pegando fogo. Quase empatados na liderança do campeonato, impressionante os reflexos. O Palou que agora, aliás, já tem uma atualização aqui nova. O Pato Ward nesse momento seria o líder do campeonato e o Palou 1 ponto atrás. Uma vitória para assumir a liderança do campeonato de Pato Ward e da equipe McLaren. O Pato não perde mais, ele conseguiu abrir 2,5 segundos para o New Garden, que tá nítido que ele já está com os pneus praticamente no aro. Fica na mão do Pato, New Garden tenta se defender agora para manter essa segunda colocação e a Penske vai para um dos seus 7 piores começos, 8 piores começos de campeonato na história, em 50 anos de história da Fórmula Indy. A equipe toda poderosa passando um perrengue danado, com o New Garden traseirando cada vez que ele dá pedal. E para o Alex Palou, essa ultrapassagem aí vale a liderança do campeonato. O terceiro colocado ganha 35 pontos, o segundo ganha 40. Bota de lado e a ultrapassagem da liderança do campeonato para Alex Palou. Mas o New Garden não deixa. O New Garden não deixa. Rechaçado por Joseph New Garden, Alex Palou continua atrás do piloto da Penske. E o Pato vai rezar para ele ficar na frente até a bandeirada final. Chegou também o Colton Herta, o próprio pódio está ameaçado para o Joseph New Garden, que está trancando a faixa para todo mundo. New Garden continua na frente, uma briga tripla agora pela segunda colocação. Lá na frente o Pato em 2 voltas já abre 4,7, bandeira branca, última volta para ele. Engraçado, o New Garden está com 57 segundos de push to pass, mas não está mais conseguindo tirar nada do carro. Enquanto isso, o Colton Herta vai tentar azedar a brincadeira do Palou. Os pneus no arame para Joseph New Garden, tentando defender a segunda colocação, e o Pato foi-se embora. O piloto que há 10 voltas para o final era o 7º colocado, de repente muda tudo. Vai ser o primeiro piloto a vencer 2 vezes nesta temporada ultra competitiva da Fórmula Indy, que tem Ericsson, Pagenot, Dixon, Will Power, todo mundo atacando no final. São 8 carros grudados, brigando pela segunda colocação na última volta de prova, limitados por um Joseph New Garden, que está com os pneus quase que literalmente no bagaço. Lá na frente o Pato Ward alheio a tudo isso, vai acelerando para a vitória. A segunda dele na categoria, a segunda na temporada. Ele está virando 3 segundos mais rápido que o New Garden. Olha só o salseiro que o New Garden está fazendo. Não houve push to pass que resolvesse a situação. Pato Ward vem para a vitória. Uma briga extraordinária. A TV americana se obriga a dividir a tela para mostrar a glória do Pato e para mostrar uma briga épica pelo segundo lugar. New Garden mantém a segunda colocação, enquanto isso o Pato acelera para a quadriculada. Já vem pelo trecho de alta velocidade para vencer na segunda vez na temporada e na carreira. Vem Pato, vem para a vitória. Passa na frente, Pato Ward! Vence Pato Ward e New Garden mantém a segunda colocação. Palou é o terceiro e Colton Herta chega em quarto. Que final de prova! Em que ninguém foi de ninguém, em que tudo ficou em aberto, em que o imponderável entrou mais uma vez em ação. Se ontem a corrida mudou a 5 voltas no final com uma bandeira vermelha que fritou o carro do líder Will Power, hoje uma bandeira amarela fez o cara que estava em 7º a mais de meio minuto do líder passar todo mundo, fazer ultrapassagens 1 a 1. E quebrar um tabu na temporada para também assumir a liderança do campeonato com a McLaren, Bruno Vicária. O talento desse mexicano
nascido no dia 6 de maio de 1999 em Monterrey, no México, conquista sua segunda vitória, né? Sua terceira temporada na categoria, a segunda pela Arrows McLaren SP, o campeão de 2018 da Indy Lights, de 7º para 1º. Que escalada, que disputa, que sangue frio nesse toque aí com o Newgarden na disputa valendo a liderança. Olha, pra quem é fã de Fórmula 1 desse fim de semana, ó, quem tava solteiro no caminho na falta, viu? Sem dúvida, encontrou na Fórmula Indy uma excelente opção, uma excelente companhia. O Pato, que havia sido pole na prova de sábado, a McLaren, que havia passado um perrengue danado com o acidente do Felix Rosenqvist, que deu um susto em todo mundo, especialmente no pessoal da equipe. Ontem, o vencedor largou em 15º lugar. Hoje ele largou em 16º lugar no grid de largada. Você tá lembrado disso, Bruno? Tô lembrado. E olha como ficou o campeonato. Pato Ward, 299 pontos. Alex Palou, 298. O Pato é o novo líder do campeonato. Scott Dixon em terceiro, 263. E o Newgarden, mesmo assim, foi para quarto, 248. Carlos Jefferson, mudança na liderança. A geração Z vem apavorando na temporada 2021. Impressionante, que olha. Fase do México também no automobilismo, né? Vale ressaltar. É verdade, muito bem observado. Impressionante essa fase do México, que tem no Sérgio Pérez um grande piloto que renasceu a sua carreira na Fórmula 1 no ano passado, depois daquela vitória surpreendente no Bahrein. E o Pato Ward mostrando o seu talento quando teve a oportunidade, quando teve um grande carro e agora já um pouco mais amadurecido, porque no ano passado foi a primeira temporada completa dele, a primeira temporada de fato, vai aí fazendo um campeonato maravilhoso. E como se não bastasse, temos o tabu quebrado, 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas. Primeiro vencedor repetido da temporada é o Pato Ward, mas o campeonato com Pato e Palou, que encostou o carro do lado do Pato na volta de desaceleração para cumprimentá-lo, separados por 1 ponto. Que Fórmula Indy é essa? Rodrigo Matar, o seu comentário aí depois dessa vitória, dessa arrancada extraordinária do Pato Ward, que saiu da sua última parada nos boxes. Eu estou conferindo aqui da internet, na 11ª colocação, a mais ou menos 20 voltas do final, e está aí agora no círculo dos vencedores. Uau, Matar! Esse mexicano é simplesmente brilhante, ele arranca absolutamente tudo, ele não guia só 100%, ele guia 110, 150, 200%. A juventude ajuda muito. E o Patrício Ward faz história, assume a liderança do campeonato. Bom, a Chevrolet venceu, mas não foi com a Penske. A Chevrolet ganha, não é com a Penske, o que frustra muito os planos, e vamos ouvir o Patrício Ward. Sabia que você tinha uma oportunidade, sabendo que ele tinha os pneus vermelhos. A gente teve o carro incrível o fim de semana inteiro. A gente teve um trabalho extra largando de trás. Sabia que eu tinha um grande carro. A parte de eletrônica estava tudo certo. A Chevrolet também fez um trabalho incrível. Aqui é o território da Chevrolet. Estou muito feliz em ter vencido. E ele mandou uma mensagem para o Felix Rosenqvist de manhã. Então ele oferece essa vitória para o piloto sueco e para mais uma pessoa que eu acabei não ouvindo que se foi. Perguntando qual foi a inspiração do Rosenqvist. Eu gosto de ser um homem de palavra, eu falei para ele que eu ia ganhar e eu cumpri. Você é o líder do campeonato, você não sabia disso? Poxa, acredito, estou feliz. Os caras estão fazendo um trabalho incrível, eles merecem isso. E ainda tem muito para acontecer pela frente. Precisamos continuar com esse ritmo e continuar puxando. Tá a fim de nadar na fonte? Ele falou, opa, tô esperando. Vamos olhar esse macacão aqui depois do banho de champanhe. Vai ser uma limpeza bem dada na fonte, viu? Com certeza, esse ato de pular na fonte aí que virou uma tradição dos vencedores de Detroit, uma fonte sensacional que tem aí perto do Círculo da Vitória. Nós temos aí um minutinho ainda para ouvir o Joseph Newgarden. Vamos lá. Frustração. E o carro. Mas os pneus errados, as bandeiras amarelas nas horas erradas. Foi uma estratégia divertida, pelo menos. Estava indo bem, mas a bandeira amarela acabou com a gente. Nos pneus traseiros estavam acabados. Pelo menos nós tentamos.
Segundo lugar não mostra muito o trabalho que a gente teve. Ainda bem que a equipe Chevrolet venceu, estou bem feliz por isso, pelos meus parceiros. Uma dobradinha em Detroit para a Chevrolet é muito importante. E também para representar a Penske aqui também, que ela tem parte na prova. Estou desapontado, queria vencer. O Joseph Newgarden que terminou na segunda colocação, logo atrás do Pato Ward. O Alex Palou foi o terceiro, Colton Herta o quarto, Graham Rahal o quinto, Will Power o sexto, Scott Dixon em sétimo, Simon Pagenaud o oitavo, Marcos Ericsson em nono, Santino Ferrucci foi o décimo. Aí o momento da ultrapassagem da vitória. E com essas imagens eu agradeço ao Bruno Vicária, ao Rodrigo Matar que estiveram conosco, especialmente a você. Nós temos um novo encontro no próximo fim de semana, próximo domingo, dia 20, à 1h30 da tarde, no circuito de Road America em Elkhart Lake, o circuito misto mais rápido da temporada. Eu sou Jefferson Kern, estive com o Bruno Vicária, com o Rodrigo Matar, com você na hashtag Indy na Cultura. Muito obrigado pela sua audiência. Cuide bem de você e dos seus. E até a próxima. Uau, que fim de semana foi esse? Até mais. Tchau.